Viajar pelo mundo é uma coisa que eu imagino que todo mundo gostaria de fazer, pelo menos ter uma experiência, não é não? Com certeza. E no episódio de hoje a gente vai conversar com um casal que largou o emprego convencional para viajar pelo mundo, produzir conteúdo e ganhar dinheiro no meio do caminho. Já imaginou isso? Pois é. E hoje você vai entender como que você também pode fazer isso. Então se liga que você está no podcast mais surf do Brasil. Maravilha! Mais um episódio aqui. E ao meu lado, como você pode ver, eu tenho um grande casal. Um casal que eu não sei se você ainda viu o episódio deles, mas eles contam um pouco da história deles. Jair e Andressa, amigos e aventureiros também. É uma excelente dupla para estar aqui junto comigo para conversar com esse casal que você já vai conhecer quem é. Sejam bem-vindos, vocês estão bem? Todo mundo bem aqui. Tudo certo. Nós não somos o casal que largou tudo pra viajar. Não é. Eles são o casal que é excelente. Inclusive, você não conhece a história deles ainda, não viu o podcast deles. Eu comentei muito que é uma das histórias mais fluidas, assim, mais legais de você assistir aqui no episódio, no podcast. É lá na primeira temporada. Acho que em alguns lá. Foi o segundo só se episódio. pesquisar Straya, né? Que pronuncia Jair e Andressa, você vai ver. É bem legal o episódio com eles. E aí eu queria passar essa bola pra vocês e dizer quem é o casal aí que fez essa não convencional decisão na vida deles. Quem é que tá com a gente aí? Então, o casal que a gente tem aqui hoje é um casal de advogados que largou os empregos dele em escritórios de advocacia em São Paulo para correr atrás do sonho de ver mais o mundo. É um sonho bom. Eles saíram do Brasil em janeiro de 2020 com a ideia de percorrer as Américas em um motorhome, que hoje é a casa deles sobre rodas. Bom, eles são o Ale e a Duda. O Ale trabalhou por 12 anos no escritório de advocacia, enquanto tocava o blog dele chamado Get Outside em paralelo. E até que ele resolveu arriscar e tornar esse projeto em um projeto de vida mesmo, com mais propósito e liberdade. O Ale é apaixonado por fotografia, ele ama viver e contar histórias, e por viver experiências fora da zona de conforto. Já a Duda é apaixonada por yoga, é vegetariana e, como uma boa virginiana, ama roteiros. Para ela, as melhores viagens são aquelas que mostram o mundo por outra perspectiva. E é isso, o casal que tá com a gente aqui hoje é o casal do Get Outside. Hoje foi a apresentação mais completa que fizeram na nossa. Desde as épocas da época de advogado, acho que foi a apresentação mais completa que a gente já teve. Ai, a gente tá felizão de estar aqui batendo papo com vocês. Mas só uma coisa, você falou casal de advogados. Eu já não digo mais que eu sou advogado, né? Eu já cortei, assim, na hora que eu pedi demissão, no dia seguinte, assim, eu já não sou mais advogado. A gente sempre fala isso, que a Duda demorou a cortar esse... Cortar o laço. Cordão umbilical. Volta e meia tem que preencher um formulário, essa profissão. Aí eu fico olhando. É verdade. Cara, porque eu E posso aí? botar tantas coisas hoje em dia nesse formulário, que eu fico às vezes viajando, tipo, tá, e hoje o que eu sou mais, sabe? Eu hoje eu posso estudante. Pô, mas não deixa de ser, né? Eu tô sempre estudando, né? Não, Estamos sempre nunca aqui. parei de estudar, ué, não é? É uma boa mesmo. Aí eu acho que o povo não deve entender muito, não, ué. Tá, e surfista você nunca põe? É uma boa também, pode colocar, né? Não faz muita diferença, eu acho, né? Mas é legal você inovar, né? Eu queria saber, a gente tem uma pergunta clássica aqui, né? Que é o podcast de surf. Mas a gente não fala só de surf, inclusive a gente estava entrevistando agora há pouco um fisioterapeuta, falando sobre essa prevenção da parte física. Mas eu sei que vocês não são surfistas apegados, né, ao surf, mas vocês já tiveram uma experiência com um grande nome do surf nacional e mundial, né? É verdade. Que foi o Phil Hasman, né? Hasman. O grande Phil, cara, aqui, inclusive, ele é um cara que a gente tem conversado, mas enfim, longboarder. E se vocês tiveram essa experiência, eu queria saber, assim, de vocês, a visão que vocês talvez tinham de fora e talvez com essa primeira experiência, esse primeiro contato que vocês tiveram, o que o surf significou ou significa ainda pra vocês? Cara, na real, o meu primeiro contato com o surf, eu não sou surfista, tá, gente? Só pra esclarecer. Mas eu sou de Vitória, eu sou capixaba, então prazerzão estar aqui. E a minha primeira experiência com o surf foi no Lé. Que eu fui pro Lé fazer umas aulas lá com o pessoal muito, muito foi a minha também, bacana. no caso. E o Ale foi também na época. Ah, é? Porque eu morava em Vitória e, por incrível que pareça, na rotina, eu não frequentava tanto a praia como eu gostaria nos dias de semana. Eu pensei, o surf talvez pode ser um aliado, né? Pra me levar mais pra praia. E eu fiquei apaixonada. Só que aí, na época, eu morava em São Paulo e aí foi difícil conciliar a praia, né, do Paulista, porque vocês demandam um sacrifício de 1h30 de trânsito no final de semana pra chegar. Então,
E aí, depois disso, a gente teve a oportunidade agora recentemente, depois de muito tempo sem surfar. A gente fez algumas aulas, né? A gente fez no Itacaré recentemente. Em Itacaré também. Algumas aqui também no Espírito Santo. Mas nunca foi grande coisa. Ainda não dá pra levar a prancha no motorhome. Ainda tem que remar muito. Só que essa com o fio foi legal, porque era uma ação da Stanley. E ele é patrocinado pela Stanley. E aí, bom, um cara humilde demais, né? Com a família também, a gente conheceu a esposa e a filhinha dele. Coral. Foi muito bacana. Coral? E aí nós tivemos os dois, lá cada um fazendo a sua... Só que aí a Duda... E enfim, era uma ação com várias pessoas. Tinha, sei lá, umas 10 pessoas tendo aula. Então, o Fio é só um, né? Então, eu tava com o cara lá e o Fio tava ensinando a Duda a surfar. Não. O Fio viu o talento lá no fundo. E ele falou, essa menina merece a minha prancha. Foi ou não foi? Deve ter sido. E aí... Mas foi uma experiência legal, assim. Eu nunca... Todas essas experiências poucas que a gente teve no surf, cara, foram muito básicas, né? Era tipo assim, uma arolinha ali, uma espuma pra brincar e tal. Só que ele foi deixando a gente mais solto, assim, levando. Então, pelo menos pra mim, foi uma experiência com uma onda maior, assim, foi muito legal. E o surf tem uma coisa em comum com a viagem, que une as pessoas. Então, a gente entrou na água, né? Cada um por si, meio que a gente não conhecia a galera que tava lá. Saímos da água, todo mundo parecia que já se conhecia de outra vida, sabe? E a viagem faz muito isso também com a gente. Às vezes, você começa uma viagem e os laços que você cria no caminho são muito mais fortes e intensos. Então, eu senti que tem uma conexão aí. Foi uma experiência muito legal. O Fio é um cara muito gente boa. Muito gente boa. Que massa. E aí, eu imagino que mudou um pouco a percepção que vocês tinham também sobre o surf, né? Claro. A gente voltou no dia seguinte. Todas as vezes que a gente fez aula, a gente fez aula e nunca mais pegamos a prancha, pelo menos por um ano depois, né? E não, a gente fez aula lá aquele dia da ação da Stanley e no dia seguinte a gente falou... E no mesmo dia a gente falou, pô, vamos de novo amanhã. E marcou, já voltamos né? no dia seguinte. Legal. E aí no dia tava perfeito. A gente viu um monte de tartarugas. A gente tava na beira da água. Nossa, Um monte legal. de tartarugas, surfando com as tartarugas. E foi um dia que só tinha mulher na água, tá? É verdade. Tinha eu mais 2 meninas. E aí o Ale depois entrou. Mas falei, cara, acho que é a primeira vez que eu entro na água. Era em Búzios e só vejo mulher. Você falando de tartaruga, vocês já surfaram lá na Califórnia, né? Já. No Gelado. Hawaii também, nossa. Mas Hawaii teve uma melhor. vez que eu tava surfando lá na Califórnia, foi a primeira semana minha, o primeiro mês. E tava lá nós e aquele monte de amigos, tava só americano e eu sozinho lá, era novo. Rapaz, daqui a pouco me aparece um cardume. Cardume que chama, né, de golfinho. Acho que Rapaz, e passando por baixo da gente, eu falei, mano, não tô acreditando que isso tá acontecendo, velho. Tô acreditando. E eu olhava pra um lado, olhava pro outro, os caras tava de boa. não, mais um dia. Eu, pô, como assim, velho? E Lá em daqui a Vitória não tem essas pouco, coisas. o bicho pulou na minha frente, mano. Rapaz, que eu dei incrível. um grito que eu acho que o cara falou, qual é desse maluco aqui? Me expulsaram porque eu tava com o local lá. Mas pô, é incrível. Demais. Essa experiência, realmente esse contato com a natureza. E eu acho que todo aventureiro, ele, de uma forma ou de outra, ele vai se relacionar em algum momento com o surf, né? Ele tem essa ligação, acho que vocês até comentaram isso, tem muito... essa ligação com a natureza, com um esporte ali, enfim, e é muito aberto, ele traz muito receptivo e é muito bonito de ver. E realmente é uma coisa. É por isso que a gente tá aqui, né, não, gente? Isso aí. Tem tudo a ver, viagem, surf. Legal. E aí, só que aí a pergunta que não quer calar é o seguinte: tá, beleza. Vamos rodar a fita, aquele barulhinho, sabe, de rodando a fita? Lá atrás vocês eram advogados. Já desligaram essa identidade, né? E aí, como é que foi? Caminhando, porque é uma decisão difícil, né? De se tomar, né? Não sei 12 quantas anos pessoas. no escritório, imagina. A 12, gente né? participou do podcast uma vez que a pessoa perguntou assim, como foi o momento ali, o dia que você não estava mais no escritório e passou a morar num carro, né? E foi difícil e tal. E claro, como toda mudança de vida tem adaptações, mas era algo que, como o Jerry falou na apresentação, tá bom, eu fui advogado por 12 anos, né, num escritório e tal, mas em toda essa minha trajetória na advocacia, o Get Outside existiu também, né? Então eu tinha aquela paixão lá por criação de conteúdo, por fotografia, por vídeo, por texto, por viagem, especialmente. Então aquilo já fazia parte da minha vida. A transição, para muitas pessoas, pode ter sido assim, uau, ele largou. E não, foi muito mais natural para mim do que pode Quase parecer pela história, fade assim, out. né? De tipo assim, pô, o cara largou o escritório em São Paulo pra isso. Já tava lá, já fazia parte do meu dia, eu só inverti pra isso ser realmente a parte principal da minha vida, né? Acho que a grande
A grande mudança, assim, é quando você passa a entender que, assim, nosso primeiro mês de viagem, por exemplo, né? Quando a gente saiu, pegamos um motorhome, saímos de São Paulo, direção ao Uruguai. Primeiro mês de uma viagem que seria uma viagem de... A gente imaginava na época lá de um ano e pouco. A gente pensou... Então, esse primeiro mês foi uma coisa, me parecia de férias mesmo, né? Sim. Então, o primeiro mês parecia férias. Em todos os aspectos. Inclusive no aspecto financeiro. A gente saiu pra jantar fora. Vamos tomar uma cerveja hoje, vamos pro bar, vamos pro restaurante e tal. Quando a gente olhou no fim do mês, assim, cara, não, a conta não vai bater. Não é férias, a gente tá aqui fazendo uma viagem de longo prazo e tal. Né? Mas a transição foi, pra mim, muito tranquila. Sim. Muito tranquila. E é legal, eu acho que você quebra a ideia que muita gente tem, que é festa, né? É férias. Oba-oba. Mas não é assim, você tem que saber tomar decisões também. E esses dois aqui são muito bons em tomar decisão, assiste aí o episódio deles. Mas eu ia passar a bola pra vocês dessa experiência. Vocês já tiveram essa vontade, assim? Como é que é essa relação de vocês? Conta de Floripa agora. A gente teve uma semi-experiência, acho que foi, na verdade, proposital pra ver como que seria. A gente pegou o carro e foi até Floripa. Andou 6.000 quilômetros de volta, né? Do Espírito Santo até Florianópolis com a nossa cachorra. Porque a gente pensa que se um dia for viajar, assim, seria com ela enquanto ela ainda estivesse viva. E foi incrível, assim, a experiência. A gente realmente se permitiu estar na estrada. Só que a gente resolveu não gravar tanto. A gente quis viver mais, assim, pra sentir como que seria pra gente o fato de estar longe de casa, né? De estar em outro lugar, de ficar mudando de lugar. E assim, a gente nasceu pra isso. Descobri meu propósito na Terra. É verdade? É que a gente não sente falta de casa, assim, sabe? Tipo, a casa hoje que a gente fala que é onde a gente mora, que é que a gente tá A morando gente sabe junto. que é temporário. A gente sabe, a gente não tem apego, sabe? Eu não fico gastando dinheiro, tipo, colocando coisas, enfeites e tal. Porque eu sinto que não é ali que eu vou morar pra sempre. Então, assim, pra gente foi muito gostoso esse período de ter as nossas coisas no carro. E de, tipo, precisar de uma coisa, abrir o porta-mala e pegar. Bom. Foi muito gostoso, Muito assim. bom você falar isso, porque é engraçado, né? Olha que loucura que aconteceu. No domingo, eu e minha esposa, a gente foi na igreja. Na igreja, a gente tinha um pastor lá que falou que ia sair e tal, isso aqui. Na segunda, a Ana olhou o perfil do pastor e viu que ele tinha um motorhome. Legal. Que viajou até pra Argentina. E que eles alugavam. E ela falou, pô, seria muito massa a gente alugar, né? Eu falei, pô, seria muito massa. Eu falei, sabe quem faz isso? Esse casal aqui. Aí eu olhei, estou em Vitória. Coincidência. E aí, pra ser. E aí eu falei, pô, vamos mandar mensagem aqui que seria ser massa. Aí você respondeu, eu falei, pô, não, só pode ser o Jairzão e a Andressa pra estar junto comigo. Aí, enfim, deu essa doideira, mas eu acho que a ideia do motorhome é legal, essa experiência que a gente tá planejando de ter, justamente pra saber isso. Será que realmente é uma coisa que... Porque Eu sonho muito, né? Tem gente que é muito apegada à casa. Tem gente que não consegue, assim, né? Tem as coisinhas e tal. E, tipo, não consegue ter essa rotina de ficar com roupa em mala. E é super não o nosso caso, assim. Não é pra todo mundo, né? Essa não é vida pra que todo vocês mundo. levam. É isso que eu ia falar, que às vezes você olha, nossa, eles vivem viajando. E pode parecer que todo mundo ia gostar dessa vida, mas na prática Verdade. é muito diferente. E às vezes tem gente que acha que vai amar e não consegue ficar uma semana, porque não se adapta. Então sempre que alguém fala assim, quero muito viajar, viver disso, a gente fala, faz um teste, aluga um motorhome, testa, porque muitas vezes a pessoa não gosta. E o que eu acho que rolou com a gente, que talvez tenha um sentimento que vocês tenham, são dois aspectos aí. O primeiro é que a gente ressignifica a noção de lar, né? Então eu não preciso mais estar no motorhome ou numa casa ou em qualquer outro lugar pra me sentir em casa, né? Tem outras coisas que fazem eu me sentir em casa. E uma das coisas que fazem eu me sentir em casa é a rotina. Então, mesmo viajando, eu descobri que pra eu me sentir em casa, onde quer que eu esteja, é importante pra mim ter rotina. Então, todo dia eu acordo, né? Eu tenho uma rotina de alimentação, tenho uma rotina de exercício físico, a gente tem uma rotina de trabalho juntos, tem uma rotina de casal. Então, né? Não é todo dia que a gente tá gravando, tá criando conteúdo. Tem dias que a gente também tira uma pausa, assiste Netflix. E nesse primeiro mês de viagem que o Ale falou, que era muito loucura, não sei o que, ritmo de viagem, a gente não se dava o direito de, domingo à noite, deitar e assistir Netflix. E é uma coisa que hoje em dia a gente pode fazer, porque o nosso motorhome permite isso, né? A gente consegue deitar, não é igual o pessoal que viaja às vezes de mochila, que tá em hostel compartilhado, não consegue. A gente consegue ter esse clima de casa. E aí, depois desse um mês de viagem, a gente entendeu que era possível, assim, criar uma rotina estando na estrada. E isso simplificou muito a nossa forma de viajar e de se sentir bem em qualquer lugar, sabe? Acho que esse é o grande barato do motorhome também. Você tá em casa.
né? Então você não tem aquela sensação, tipo, pra quem já viaja, ou até pra quem viaja em curto prazo, assim, você tá no hotel por 1 semana, 2 semanas, assim, pô, tô com saudade de casa, né? Você tem a saudade das suas coisas ali, da sua rotina, da sua estrutura de casa, né? E o motorhome, não, você tá sempre com a sua casa, né? Claro que a sua casa, cada dia tá em algum lugar diferente, você vai, né, surfar um dia, você vai esquiar no outro, mas você sabe que você vai dormir na sua cama, né? Você toma um banho no seu banheiro, as suas gavetas, a sua roupa, então... E a gente até gravou um podcast também, junto com uma menina que era outra convidada, que ela era mochileira, né? E viajando sempre, nômade, assim, alugando apartamento, e hostel, e papapá. E ela tava com um questionamento na cabeça dela, e ela queria muito parar pra ter esse sentimento de casa, né? E a gente, enquanto ela falava, a gente pensou, pô, mas a gente... Não passa por isso. Não passa essa falta de casa, porque de fato, né, a gente tá com a casa o tempo todo, né? Inclusive, enquanto estamos aqui em Vitória, a gente tá com saudade da nossa casinha. Entendi. E legal, então foi um processo... Você ficou quanto tempo com o Get Out, com esse o Get Outside, projeto... ele nasceu em 2013. Em 2013. Então, de 2013 a 2019, era um projeto paralelo ao meu trabalho como advogado. 6 anos. E aí, legal. A Duda, nós nos conhecemos em 2018... Nos conhecemos antes, né? Mas a gente começou a namorar em 2018. E então, aí um pouco depois, a Duda também passou a escrever. Mas nesse mesmo ritmo, assim, né? Férias, que a gente saía, viajava, dividia na volta o que a gente ia escrever e tal, né? Legal. Foi a partir de 2019, fim de 2019, que a gente torna, então, isso nosso principal projeto de vida, mais profissional também, né? Mas foi isso, foi um projeto paralelo de uma pessoa que viajava de férias, né? Mas aí vocês produziam durante esse tempo todo, 6 anos, né? Produzindo por amor, você amarrava, chegava em casa, pô, vou produzir um negócio agora. Nunca foi uma obrigação, né? E isso significa 2 coisas. Uma que, às vezes, passava muito tempo sem ter nada, né? E outra que eu fazia, de fato, quando eu tinha vontade, né? Legal. Então... E fazer uma viagem de férias, né? Hoje é muito diferente. A nossa visão com o Get Outside hoje mudou a nossa visão de viajar, né? Então, eu ia de férias, eu fotografava o que dava, fazia o que eu queria. E quando voltava, se não tinha feito algo que deveria ter sido feito por uma perspectiva de conteúdo, tá bom, não vou escrever sobre isso porque eu não fiz. E ninguém vai me encher o saco, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, quando a gente vai para um destino, é o nosso trabalho. Então, tipo assim, eu não quero acordar cedo para ver o nascer do sol lá, mas tipo, o nascer do sol é o passeio legal daquele rolê lá. Tem que fazer, né? A gente vai fazer, né? Então, muda um pouco a perspectiva, né? Então, acontecia muito isso, assim, cara, ficava 6 meses sem nada sendo postado, né? Porque não tinha. Mas era mais o blog nesse início, a gente escrevia mais no blog. E no blog já dava uma graninha que dava pra fazer uma viagem por ano, assim. Mas eu tinha que pagar o meu. Legal. Porque a grana não dava pra levar 2 pessoas pra viajar. Mas era mais o blog. E aí o Instagram a gente começou mais, assim, né? A cair mais de cabeça em 2020. Janeiro de 2020. Foi quando começou mesmo. Foi quando começou a viagem. Eu comecei a seguir vocês logo no começo. Ai, que legal. O Instagram foi em janeiro de 2020. Sua irmã postou. Falando assim, minha irmã tá indo pra estrada e tal. Eu lembro disso. Assim, achei o máximo, tipo, já falei que legal. Coisa boa de Vitória, né? Todo mundo se conhece. Sim, todo mundo se conhece. Entendi. A irmã dela é daqui, postou, Entendi. eu seguia ela, eu olhei, achei interessante. Que legal. Aqui não tem, pelo menos aqui no estado nunca tinha visto ninguém, assim, pelo menos alguém que divulgasse. Tem algumas pessoas que viajam, mas mais low profile. E aí eu fiquei super animada, mostrei pro Jair, porque, assim, tem aquele dentro da gente, né, esse sentimento, assim, essa vontade. Não sei se um dia a gente vai chegar a fazer, de fato, nesse formato, mas eu fiquei super empolgada pelo projeto. Que legal. E, coincidentemente, um pouco tempo depois, a gente virou aluno, né, deles. Virou aluno. A gente vai falar mais um pouco do curso, porque é justamente, eu acho que muita gente em casa... Eu não sei se eu sou diferente, eu acho que não, né? Pelo menos igual vocês aqui, a gente tá no mesmo caminho, né? De, quer explorar mais o mundo, quer viver algo além dessa rotina aqui dentro de uma cidade, assim, que às vezes... eu acho que a grande maioria das pessoas que estão assistindo a gente tem esse interesse também de saber como é que elas podem... Quais são algumas alternativas, pelo menos, né? A gente vai abrir sobre isso, mas antes eu queria voltar lá no processo de decisão, assim, ainda. Porque aí vocês ficaram lá o tempo, legal. Teve alguma coisa assim, não, agora a gente... né? Ou eu imagino que foi gradativo, né, esse processo de transição, mas teve alguma coisa que falou, não, é agora.
A gente sempre fala que a gente não era infeliz no nosso trabalho. Acho que esse é um ponto importante. Que muita gente toma essa decisão porque tá, tipo assim, pô, não aguento mais o que eu faço. Fugir, aí, tomar um caminho diferente. E aí o que a gente sempre fala é que, cara, quando sua vida tá... Pode falar palavrão? Pode. Quando a sua vida tá uma merda e você viaja, você vai levar a merda toda com você. Vai levar a merda junto. E aí a merda vai viajar o mundo junto. E aí vai ser pior, porque você, além de não tá aproveitando ao máximo daquilo, ainda vai ficar pensando nos seus problemas, porque eles vão te perseguir. Então, Caraca, muito verdade. Claro que, eu acho que viajar também pode, de alguma forma, mitigar algumas coisas. Enfim, ajudar você a repensar algumas coisas da sua vida. Mas eu acho que isso não vai apagar os seus problemas. E aí, então, no nosso caso, a gente não era infeliz, assim. A gente era feliz com o que a gente fazia, mas a gente não se sentia, acho que a palavra é realizado. A gente não se sentia realizado. Então, a gente queria fazer uma coisa um pouco mais criativa. Sabe quando você sente prazer em acordar segunda-feira? Eu não sei se todo mundo tem isso, mas hoje em dia a gente sente prazer em acordar segunda-feira, sabe? Sim. Então, foi uma coisa de... Eu sei como é que é. É bom, né? Você sabe também, né? Nem todo mundo tem a oportunidade de sentir prazer, porque também é uma questão de privilégio, né? Isso também é um grande privilégio você poder mudar de carreira. Nem todo mundo pode fazer isso, a gente sabe muito bem disso. Mas o que a gente sempre fala é, cara, se você pode, por que não? Tanta gente não pode. Se você pode, aproveita a oportunidade, né? E às vezes viva uma vida que faça mais sentido pra você. E aí, no nosso caso, isso fazia mais sentido pra gente. Era uma coisa que a gente sempre quis fazer. Nunca chegava o momento certo, porque sempre vai ter uma coisa, né? Uma promoção, alguma coisa na família. Puxando de volta. O sistema alimenta você pra sempre, né? Com pequenas gratidões, assim. Então, isso é verdade. Você tá lá, daí, pô, agora eu fui promovido, né? Vou esperar mais um ano, né? Aí, tipo, entrou um novo projeto. Pô, mas agora eu tô liderando uma equipe, vou esperar mais um aninho. E aí passaram-se 12 anos, né? Que foram importantes, né? A gente tava falando disso esses dias até, assim, que foi que, olhando pra trás, assim, aí é sacanagem. Foi mal. A gente tava refletindo isso esses tempos que... Poxa, olhando pra trás, assim... Se existe um arrependimento de ter ficado tanto tempo na advocacia... Pra mim, né? A Duda ficou um pouco menos, assim. Tipo, eu já tinha essa tara da viagem, de escrever, de fotografar. Por que eu levei 12 anos pra tomar essa decisão, né? E talvez se eu tivesse ido antes, não teria... assim, tem sido muito bom pro nosso projeto. A gente tem, né, tido... uma realização pessoal muito grande, mas talvez se fosse antes a gente não teria, né, profissionalmente conseguido tocar isso. Então hoje a gente usa muito do que a gente aprendeu no nosso trabalho na criação de conteúdo. Eu acho que muito do trabalho de lidar com marca e tal, e saber chegar em pessoas, em projetos assim, envolve muito do que a gente viveu na advocacia, assim, né? Mas eu não teria esperado 12 anos, acho que poderia ter ido um pouco mais cedo, né? Mas a gente sempre fala, assim, tem até vídeos nossos onde a gente fala que é um pouco clichê, né? E não é pra todo mundo também, mas a gente sempre faz essa ressalva de que, cara, a vida é uma só, né? Não, o tempo... Eu tava assistindo esse vídeo ontem que a gente fez no nosso canal do YouTube. Cara, o tempo não volta, que você tá toda hora ali, passando segundo por segundo e não vai voltar. Não e tem nada o mesmo, que você né? faça. Pra você, pra qualquer outra pessoa. E aí você vai chegar no fim da vida lá e vai olhar pra trás assim... Puta, eu queria ter viajado lá quando eu tinha 20, 30, né? Mas daí você tá com 80, você não vai mais viajar. E passou, ou vai, né? Depende, né? E aí, mas você não vai surfar mais. Também não sei. E aí tem um livro que é uma enfermeira que trabalhava na... The Regrets of the... o nome em inglês é Five Regrets of the Dying. Que ela trabalhava com idosos no fim da vida, assim, né? E ela fez um livro com os 5 principais arrependimentos que eles contavam no fim da vida deles, né? E todos tinham a ver com experiências que eles não viveram, que eles se prenderam muito em tentar atender os outros, né? Os interesses dos outros, em tentar manter uma imagem, ou uma profissão que eles não queriam seguir porque eles estavam seguindo essa lógica. E queria viajar mais, queria ter sido mais eles mesmos mas não vai voltar, né? Você vai ter esse arrependimento. Então, aí chegou num momento assim que, como a gente já tinha essa paixão por viagem, né? Já existia o blog, foi muito rápido. A gente começou a namorar em 2018, fim de 2019, a gente já estava pedindo demissão, né? Mas, claro, teve todo o processo ali de amadurecer a ideia, de comprar uma van, de construir um motorhome e tal. Então, foi muito rápido. E a gente começou a se questionar, cara, vamos tirar um ano, vamos ver, vamos testar isso, né? Se der errado em um ano, e esse foi o nosso racional por trás da decisão, assim, né? Vamos tirar um ano, né? Beleza, vai ser uma viagem de motorhome, vamos construir a van, a gente pesquisou bastante, vamos trabalhar de cabeça, vamos tornar o Get Outside o nosso trabalho mesmo, e vamos tirar um ano. Em um ano a gente consegue
ter uma ideia se a gente gosta de fazer isso, né? Porque se for para fazer algo que a gente não gosta, a gente ficaria, né, ganhando bem lá no direito. Vamos ver se isso tem um potencial da gente conseguir tornar isso, né, financeiramente viável. E se em um ano... Eu sempre falo isso, né? Meio clichê já. Se em um ano não deu, não gostei, não vai dar dinheiro... Então eu falo, se em um ano deu tudo errado, deu tudo certo. A gente fez uma viagem irada, né? O nosso projeto era fazer o Ushuaia Alaska. A gente fez uma viagem irada, volta para casa, um ano fora do mercado, tá ok, né? Tirei um sabático e resolveu, né? O problema, a gente não queria ter o arrependimento de ficar sempre com a ideia depois assim, pô, mas a gente podia ter tirado aquele um ano lá que a gente falou, né? Mas sim. E aí foi essa decisão que a gente tomou. E aí pedimos demissão, né? Vamos viajar o mundo. Aí 2 meses depois o mundo fechou, ninguém vai viajar mais. Perfeito time. Então a gente ficou parado na Argentina, né? A pandemia veio, pedimos demissão, construímos um motorhome, investimos uma grana e tal, sai pra viajar, começa nesse ritmo doido de criação de conteúdo, não sabia postar pra lá, pra cá, não sabia o que tá acontecendo direito, nós tava lá, né, com muita energia. Aí veio a pandemia, a gente ficou 8 meses na Argentina sem poder se locomover, né? Mas a gente, de cara, assim, nos primeiros meses, cara, é isso. É isso que a gente quer. É isso. Ah, é? É isso. Tem como virar grana que a gente... Assim, a gente conta muito isso no nosso curso, assim, que a gente se programou muito, né? De um planejamento muito forte da questão de trabalho, assim. Vamos tirar um ano? Vamos, mas não vai ser um ano para passear. Vamos trabalhar, vamos atrás de parceiros. Então, a gente começou... Eu acho que isso é um pouco da advocacia, assim, né? De entender, tipo, cara, clientes. Eu preciso de clientes, vamos atrás de clientes. Como eu consigo clientes? A gente fazia isso. Sabia? Então, ia muito atrás disso. E quando a gente parou na pandemia lá, foi um momento que era muito... Desculpa, gente. Pior que o meu celular tá no silencioso, mas o celular. É o negócio que toca. Então, a gente ficou parado lá... E muita gente, num momento muito incerto, né? Pô, fora do país. Não era pegar um voo e voltar. A gente tava com um motorhome. Aí a regra era, fique em casa. Mas a nossa casa tava na rua. Lago. A gente ficava assim... Muita gente decidiu voltar, né? A gente acabou fazendo amizade com várias pessoas que estavam lá de projetos de Instagram. Ou não, assim, de viagem de motorhome. Legal. Argentina, Chile. E a galera, vou voltar, vou embora, não vai dar. Então, muita gente abdicou. E a gente, não, vamos ficar, vamos trabalhar nisso. E caímos de cabeça, né? E vocês Legal. cresceram muito nessa época, assim. Eu lembro que, Foi uma época. que eu já seguia vocês, né? Mostrava pro Jair. E eu falava assim, dava pra ter dado tudo errado. Igual você falou, dava pra Sempre vocês dá. terem voltado, dava pra... E aí eu só ficava acompanhando e vocês, assim, querendo ou não, no mesmo destino, tipo assim, numa paisagem parecida, que não era a intenção de vocês, era pra vocês estarem rodando. E vocês conseguiram, tipo, explorar da melhor forma possível. E aí eu só via os números crescendo, né? Eu ficava feliz, assim, tipo, acompanhando, porque eu imagino quão desafiador deve ter sido, né? Tentar se reinventar num espaço mais limitado, que não era a Sim. programação de vocês. Sim. E foi um momento que a gente se deu conta, assim, que o importante é uma história, né? E não a viagem Pra em essa, si. pra essa questão de criação de conteúdo. Então, assim, claro que as pessoas começaram a nos seguir pela... Pô, eles vão pedir demissão e vão viajar de motorhome, construir uma casa, olha que legal e tal. Mas aí as pessoas passam a se identificar com a sua história, né? E eles querem acompanhar o que tá acontecendo como se fosse uma novela, barra reality show ali. Então... A gente tá nas redes sociais lá e tá compartilhando. E aí, pô, drama, pandemia, fechou tudo, não podemos viajar. E aí? E agora? E aí as pessoas ficavam acompanhando aquela rotina, né? Pô, não pode sair de casa aqui. Aí, beleza, aí começa a sair, né? Aí a gente teve algumas situações, assim, de, pô... as pessoas nos pararam no mercado. Teve uma vez que foi a primeira vez que a gente pôde ir ao mercado. A gente costumou não sair muito, né? Com um pouco de receio... Por ser estrangeiro, num lugar país era uma cidade pequeno. muito pequena que a gente tava. Então, tinham pouquíssimos estrangeiros. E a gente ficava com medo, né? E aí teve uma vez que a gente tava com outro casal de americanos e eu e o cara fomos no mercado. E aí um cara veio, posso tirar uma foto com vocês? E a gente, sabe, o medo do por que o cara quer tirar uma foto comigo aqui? Né? Será que tem grupo da cidade que tá marcando estrangeiro, sabe? Então, uma série de coisas que a gente... Mas tudo isso por uma perspectiva de história, né, nas redes sociais, né, sendo verídico, claro. As pessoas sabendo acompanham. utilizar. Não é só o lado né? bom, né? Não é só, tipo, estão viajando e tal. Tem tudo que tá por trás disso, que faz parte também do processo, né? Também. Eu acho que as pessoas hoje em dia, elas se identificam, elas se conectam com pessoas reais. E aí, quando tudo é muito, né, idealizado e perfeito no Instagram, nas redes sociais, as pessoas veem que aquilo não é verdadeiro e elas não se conectam. Real. Muito massa, cara. E aí, como é que vocês estão se sentindo aí?
Inspirados. Tá. Você já sabia dessa Já história? assim, tipo, vou comprar o motorhome deles antes. Tá vendo, hein? Ah, é verdade. O Tom desse, tá vendo? Já tô vendo, fazendo a inclusive. conta aqui, abrindo a conta, dando uma olhada pra ver se tá dando. Mas é muita inspiração, assim. Desde quando eu falei, desde quando eu comecei a seguir, passa muito essa verdade que eles façam, sabe? A história é verdadeira, dá pra sentir que todas as emoções ali vividas. E não tem como, a gente se sente inspirada. Essa é a palavra. Queridos. Eles são suspeitos. Eu lembrei agora do episódio que a gente fez com o Rafael, lá do Miramar Surf Camp. Que eles também saíram na doida, assim, foram lá pra Nicarágua. E lá arranjaram um negócio e foram. E aí, compraram um surf camp lá, no caso. E ficaram pro lado de lá. Mas legal. E qual que vocês acham que seriam, assim, o principal... Que foram os principais desafios para vocês ali no início? Imagino que a pandemia foi... Mas acabou sendo... Vocês souberam, acho que, utilizar isso de uma maneira inteligente. Sim. A favor do projeto, né? De contar, mais uma história legal pra gente contar. Enfim, com responsabilidade. Mas, assim, teve outros desafios que, além desse da pandemia, que você acha que vocês enfrentaram ali no... Tem um desafio eterno de você ficar longe das pessoas que são importantes pra você, né? Muitas vezes. Porque a vida das pessoas acontece. Então, às vezes, você perde momentos que são especiais, né? Que você gostaria de estar perto, mas que, infelizmente, não tem como você estar perto sempre. Eu acho que esse é o maior desafio, a saudade das pessoas. Mas, assim, desafio de perrengue sempre tem, né? Primeiro mês, né, de viagem, nossa bomba d'água estragou. A gente ficou uns dias tomando banho de galão, porque não tinha água. Na Patagônia, que a gente ficou no inverno, a gente não estava previsto para ficar no inverno por conta da pandemia. A gente acabou ficando no inverno na Patagônia, muito frio. Tem um dia que a gente chegou a pegar menos 15. Menos 15 graus. E aí a água congelou. E aí estourou o nosso aquecedor de passagem, estourou a nossa torneira. Enfim, também ficamos mais uma vez sem água, foi um perrengão. O frio. E eu acrescento... Isso eu acho que são coisas mais... Tudo é prático, né? Na verdade, tudo é vida prática. Mas eu acho que a gente tá até falando disso, assim, de você... a pressão para você dar certo. E a pressão que às vezes vem... O fogo amigo, né? De amigos ou família que... né? Porque se vai... Que tem receio, às vezes. Você larga uma profissão pra virar... hippie. Youtuber, blogueiro, sei lá, o nome que vocês querem chamar. E, por exemplo, a avó da Duda tem quantos anos? 80. 80. E muitos, sei lá, muito velha. Ela não vai entender o que a gente... Ela não é muito velha, ela é super jovem. Ela não vai entender o que a gente faz, não tem como explicar, assim, né? Pra minha mãe e meu pai, eu não consigo explicar o que eu faço direito. E aí ela veio assim, no WhatsApp, o que mostra que de fato ela é jovem. Ela veio no WhatsApp, Alessandro, preocupada com o futuro de vocês e tal, né? Porque vocês tinham uma profissão. Daí eu falo, mas vó, a gente tá muito bem, tá, né, muito feliz, com, né, mais tempo até para passar um tempo em Vitória com vocês aí, não precisar estar sempre em São Paulo, no escritório, e trabalha no carnaval, trabalha no Natal, no Ano Novo e tal. E, financeiramente também, estamos bem, estamos ganhando mais do que antes e tal. Ela, ok, mas eu sou contra para todo e sempre. Sério? E, cara, enfim, não dá pra... Você nem perguntou por quê, não? Não, nem tem que... Não tem, porque é difícil. E isso, cara, isso é um desafio, porque você pensa assim, vocês sabem, né? Criar conteúdo, cara, é isso. Você tá olhando o número, assim, fiz um post no Instagram, bombou. No outro dia, foi muito mal. Aí no outro dia, vai muito bem. Aí se você se prende nisso, você fica com uma cabeça... Ou seja, tem dificuldades do processo, né? E aí você olha pra... eu preciso de apoio. Daí a família, amigos, tipo assim, nem todo mundo apoia, né? Eu acho que isso é um desafio muito grande. Que eu diria, assim, olhando hoje de fora, assim, né? Depois de já 2 anos de estrada. Sim. Eu acho que é isso. Seria, tipo, continuar acreditando, assim, que vai dar certo. Não, acreditar que vai dar certo, a gente não tem dúvida, assim. Porque se a gente tivesse, a gente não teria saído. Mas eu acho que a todo tempo você ter que ficar se provando quando na verdade você não precisava. Se eu tivesse lá na história da advocacia e tivesse ganhando mal pra caramba, ninguém ia estar nem aí, entendeu? Mas como você faz uma coisa que foge um pouco do convencional, as pessoas têm que
sei lá... Tem mais certeza elas que tá têm dando as certo, dúvidas, né? E assim, também tudo por uma razão. Porque às vezes a gente fala, né? Eu sempre falo com a Lê, a gente sempre tenta entender o lado das pessoas. Às vezes é difícil pra uma pessoa mais velha entender que isso é uma profissão. Que hoje em dia as pessoas, né? Elas ganham dinheiro com isso. E tá tudo bem, né? Eu acho que a gente também tem que entender que pessoas de outra geração, muitas vezes, nesse aspecto, não vão entender que o que a gente faz é uma profissão. Mas, né, o que a gente sempre faz é... Cara, a gente tá aqui fazendo nosso trabalho, então a gente não se importa mais muito com Hoje em dia a gente pensam. mudou um pouco a mentalidade, assim, né? De tipo, tá, cara, Porque às vezes a gente ficava até com um receio de, tipo, de estar trabalhando, mas o nosso trabalho é, sei lá, viajar ou postar no Instagram e tal, e ficar mexendo no Instagram quando a família tá reunida ou os amigos estão reunidos, né? Nó. É o nosso trabalho. Faz parte. Ponto. A gente trabalha com isso, né? Mas a gente evita quando a família tá reunida. Minha esposa dá uns tapas, dá aqui no seu lado, meu. E acho que é uma questão de tempo, né? As pessoas precisam se acostumar, assim. Igual o nosso projeto é muito novo, né? Eu e o Jair, a gente tinha a Straia, que era produtora de vídeo, foi por ela que a gente veio aqui. E tem mais ou menos 2, 3 meses. É 2 meses. 2 meses, legal. que a gente tá com o projeto do Go Explore. E esse projeto é novo também pra família, pros amigos. Então, assim, tem essa transição de que antes a gente ficava mais no computador, que a gente editava vídeos dos nossos clientes e tal, fazia mais reunião. E agora que isso tá mudando mais pro celular, eles veem a gente mais no celular. Então, assim, é inevitável no começo falar assim, ai, que saco, você tá sempre no celular. E aí, com o tempo, eu acho que as pessoas vão começando a entender, né? Que o que você tá fazendo ali é trabalho, que às vezes tem uma obrigação ali, que o cliente tá esperando alguma coisa, um publicê, alguma coisa Eu nunca sua. vou esquecer, no dia antes do nosso casamento, a gente ia casar no sábado. Na sexta-feira à noite, a gente tinha um compromisso com o cliente, eu tava... Porque tem horário, né? Eu tinha um horário pra cumprir aquilo. E aí eu tava lá Foi depois da yoga, a gente fez uma yoga no dia antes do casamento. E aí todos os amigos lá reunidos, eu tive que parar pra fazer. E aí, né, muitas vezes as pessoas olham e falam, mas ela tá trabalhando tanto, mas faz parte da vida, né? Não tem só o lado bom, né? Viajar não é só viajar e curtir, também tem o lado do trabalho. A gente escolheu essa vida ao invés de ficar sentado no escritório, né? Então, Os ônus e os bônus, ônus e os né? bônus, concordo. E o mais legal é que você trabalha com um sorrisão no rosto, né? E com uma voz intensa, não é aquele... Bom dia, senhor, posso te ajudar? Não é tipo isso e... Legal demais. Eu tenho uma pergunta pra eles, pode? Claro, eu ia... Vai. A gente tava conversando sobre como que vocês fazem pra conseguir balancear essa vida na estrada, viajando e conseguir curtir os lugares também, assim. O que vocês... Tem alguma regra que vocês fazem? Tipo, eu vou gravar até tal hora, depois eu vou curtir. O que vocês Não fazem? tem balanço. Não tem balança? Brincadeira. Bom, vou contar uma história. Que o Ale sempre fala, que eu acho uma boa. Teve um dia, foi a primeira vez... A gente tava num lugar que a pandemia tava muito controlada na cidade que a gente tava. Então, a gente ficou um mês em casa, sem fazer nada. E logo em seguida, as coisas na cidade começaram a retomar, mas a gente não podia sair da cidade. E aí, dessa primeira vez que a gente foi fazer uma coisa externa, né? Dar uma volta, conhecer, enfim, fazer um programa. A gente foi subir uma montanha lá, que tinha uma vista muito bonita da cidade. E quando a gente chegou lá em cima, tava muito, 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 muito frio. A gente tava filmando, né? Vlogando. E a gente tava com outro casal de amigos queridos, que é o Gil e a Ana, também do Road Trippers, que viajam, muito maravilhosos. E a gente chegou lá e apareceu um condor, que é uma ave que os andinos acreditam que tem uma energia especial. E ele passou muito pertinho da gente, assim. Foi uma cena muito linda de se ver. E o dia tava nascendo, a gente subiu no escuro, né? Pra ver o amanhecer. Então tava o sol, o condor passando. E na hora o Ale tava no vlog ali. E o Gil, que tava com a gente, que também tava vlogando, ele pegou a câmera, abaixou e ficou apreciando aquele momento. Quem curtiu mais o momento? O Ale, que tava filmando, ou o Gil? Né? Nenhum dos dois. Os dois curtiram da mesma forma. Não é porque o Ale estava filmando que ele não estava curtindo aquele momento. Então, assim, hoje em dia a gente entendeu que, como a gente trabalha com o que a gente gosta, tá tudo bem a gente trabalhar, sabe? E a gente curte esse processo. Isso não significa que a gente não tenha nossos momentos. Então rola de muitas vezes a gente, enfim, acaba de fazer um programa e quer dar uma descansada, aí vai sair só nós dois e curte, não filma nada. Várias vezes. A gente tá em Vitória... A gente parou, o quê? Tem um mês. Tem um mês que a gente não filma praticamente nada. Então, assim, a gente entendeu que essas pausas também são importantes para o processo criativo, mas também que quando a gente tá produzindo, criando conteúdo também, isso não é nenhum peso pra gente, sabe? A gente curte... Assim, é o que eu sempre falo, assim... o que mudou na minha rotina de viagens? Muito pouco, porque
Eu já levava a câmera, lente, drone, GoPro, tipo, a tralha toda não mudou quase nada. Eu já levava isso, eu já filmava, eu já fotografava, não mudou. Então, como é algo que eu sempre curti fazer, tá dentro do que eu curto, né? O que muda realmente é o lado burocrático da empresa, né? É a contabilidade, é nota, é relatório e tal. Isso é parte do direito que existia também. E as obrigações também. Tem obrigações, né, também. Tem situações que, às vezes, a gente, enfim... Tem um dia que... É raro, mas... Tem algum dia que, enfim, tá um dia de chuva, a gente precisa... Porque tem um prazo pra cumprir e tal. E aí, nessas situações, às vezes, você fica... Ai. Mas aí a gente lembra, nossa... Né? Que vida boa que a gente tem. Esse exercício que a gente sempre faz, começa a reclamar. Não, vamos ligar lá a gente fala o nome dos chefes, assim, vamos ligar lá pro fulano, ver se a gente podemos voltar pro escritório. Não, vamos não. Tá bom. Boa. Legal, boa. Muito bom. Hoje eu sinto muito uma sensação de gratidão, assim, pelo porquê eu tô vivendo, assim, sabe? Tenho tomado decisões ousadas, assim, o podcast é uma delas, né? E, pô, como você acredita no negócio, aí você põe seu ímpeto, você dá o seu melhor ali, nas condições que você tem ainda. E, não sei, parece que as coisas vão dando certo, Flui, parece né? que flui. Eu sinto, né, essa questão da insegurança muito, assim, tipo, caralho, vai dar certo, não vai dar? É um caminho, parece que é incerto, né? A gente tava falando aqui antes de conversar que vocês estão acostumados com incertezas, com imprevistos ou coisas assim, isso vão acontecer, né? Não é um caminho como talvez um advogado, que é um pouco mais previsível, um pouco mais planejado, não por ser diferente o caminho, mas porque tem muita gente traçando o mesmo caminho e aí é só seguir o que a galera já tá fazendo que vai dar bom, né? Mas eu vejo muito isso, essa sensação. Vocês sentem essa? Inovar, eu acho que é sempre assim, né? Quando você tá fazendo uma coisa que tem pouca gente fazendo, ou que você tem poucas referências, inspirações, você sabe mais ou menos o que vai acontecer, mas o caminho que quem tá seguindo ele é você, sabe? E vão ter as coisas no Você caminho. se cobra muito também. A gente agora no início do projeto, a gente tem se cobrado muito. E é muito legal ouvir vocês falando que as coisas fluem naturalmente. Sim. Que é só dar tempo ao tempo, não ficar ligado aos números, né? Porque é uma gangorra, tem dia que você tá em cima, tem dia que você tá lá embaixo. Mas pensar numa visão de longo prazo, igual você tava falando. Igual ação. E vocês são muito talentosos, né? O que já é assim. Porque tem gente que tem força de vontade, mas não tem talento. Tem gente que tem talento, mas não tem força de vontade. Vocês têm muita força de vontade e muito talento. Porque, cara, é muito isso, assim, também. As pessoas olham, pô, que legal, olha lá, ele viaja e tal, explora isso. Que talvez todo mundo queira isso, né? Mas, cara, talvez trabalhar com isso não é pra todo mundo, né? Porque nem todo mundo vai ser jogador de futebol, né? Sim. O cara tem que ter muito esforço. Você pode gostar de futebol, né? Mas você não quer fazer isso profissionalmente. Então, claro que existe a parte da rede social ali que você mostra, que é uma pequena parte, vocês sabem disso, né? Um Por recorte, trás, cara, é um trabalho, né? Tem toda essa parte burocrática que... né, por muito tempo, assim, hoje tem uma pessoa nos ajudando, mas por muito tempo, cara, tá bom, tem que postar no Instagram, mas tem que emitir nota, tem que fazer relatório, tem que fazer contabilidade, tem que ir, cara, burocracias que qualquer pessoa, né, Por isso que a Duda fala, é difícil preencher qualquer profissão no formulário, porque você vira tudo, contador, fotógrafo, roteirista, filmmaker. O interessante é que você... O problema, talvez, não sei se é bom ou se é ruim, mas é que você tem tem que emitir uma nota aqui, ligar pro contador, e você olha na janelinha, tá aquela montanha lá no final de tarde, e fala, pô, mas só tem 1 hora, e aí como é que faz? Mas é bom que o casal também dá uma balanceada, porque eu vou lá ver a montanha, o Vale fala... Aí divide, né? Cara, eu tava esses dias, eu sou muito viajante, cara. Eu tava foi agora, segunda-feira, a Ana falou do motorhome, eu falei, caraca, ia ser muito massa, né? Daqui a pouco vai ter umas internet boas, porque eu não sei como é que tá hoje, mas imagino que nesses lugares deve ser meio difícil você encontrar uma internet boa, mas imagino daqui uns 10 anos, que eu já tiver com os fios criados. Que ano mais que vem alto. já vai rolar uma internet boa. Né? Aí você vai estar num parque massa pra caramba, no motorhome, sentado na mesa, trabalhando, e daqui a pouco, quer saber? Deixa eu não. Aí vai ali, anda de skate com o molequinho, né? Já brinca com ele, e daqui a pouco volta, ele tá lá. Sim. E é isso, né? Não, ia ser incrível. Eu acho que a forma como né? a gente vai viver daqui a uns anos vai ser muito... Como a gente vive hoje já é muito diferente de como a gente vivia 5 anos atrás, né? Só ver pré-pandemia. Exato. Né? Não que... Cara, a gente ganha dinheiro postando dinheiro no Instagram, que não existia há 10 anos atrás, sei lá. Exato. Sim.
Sim. E que pode não existir daqui a 10 anos. Toda a profissão é regida em algo que não existia há 5 anos atrás. Daqui a 5 anos a vida vai estar muito diferente. E eu acho que as formas de viver remotas vão ser mais viáveis, assim. A pandemia acelerou isso, mas acho que já era uma coisa natural de se acontecer. E eu acho que com a internet também melhorando. Mas, vou te falar que ficamos surpresos que no Brasil a gente nunca teve problema de internet. O 4G funciona bem. Muito bem, em quase todos os lugares que a gente foi. Só tem que trocar o operador, né? Aí a gente tem cada um chip, né? Entendi. Aí eu tenho um chip de uma operadora e o Ale de outra, que aí quando não funciona uma, funciona outra. Legal. Interessante. Às vezes Fica a dica às vezes o 4G é melhor que o Wi-Fi. Quase todos os Quase sempre o todos 4G é lugares. melhor que o Wi-Fi. 90% das vezes. Que doideira, né, cara? Mas eu tenho a gente vai voltar pra parte com vocês, mas eu tenho uma curiosidade de vocês. Porque eu lembro do episódio de vocês lá, que vocês eram sempre assim, né? Assim, parecendo com minha esposa, assim, muito seguro e tal. E aí tem uma história legal que eles tinham um dinheiro, uma quantidade de dinheiro grande, significativa para uns meninos de 20 anos, né? Sim. E ao invés de gastar a doidada, eles, não, vamos fazer uma parada aqui mais, né, pensado, vamos planejar o que a gente vai fazer com esse dinheiro. Diante dessa história, o que eu tirei é que vocês são pessoas mais seguras, centradas um pouco mais na segurança. Ou não? Depende da ocasião. Tá, mas deixa eu terminar a pergunta, que é o seguinte. Eu não sei... não sei se faz muito sentido a questão da segurança, mas eu acho que vocês são pessoas planejadas. Não gostam tanto de imprevisto, talvez, eu imagino. Sei lá. Essa aqui é mais Enfim. planejadora. Ah, é? A pergunta é o seguinte... tomar uma decisão dessa, né? Não convencional. É uma coisa que vocês... Eu imagino que vocês estão aí num caminho para isso, mas não tomaram ainda por esse planejamento, talvez por um excesso de planejamento, um excesso de medo, de insegurança, ou não? É porque já estava planejado. Já tomaram essa decisão? Eu ia falar exatamente Eu não sei se vocês tomaram essa decisão também, mas eu tô jogando aí. Faz 2 meses que a gente tomou de vez essa decisão, quando a gente abriu a nossa nova conta, que é o Go Explore. Que é o Go Explore. Exatamente. Foi ali que foi o passo. Mas foi bem difícil fazer ele. A gente passou... demorou 7 anos. 7 anos? Foram 7 anos construindo e os últimos 6 meses pensando. Fizemos o curso do Ale e da Duda, que ajudou muito a gente no processo. Era uma luta interna, assim. Eu acho que sempre existe um pouco, né? Tem gente que quer expor desde o início um projeto, mas tem gente que quer viver. Então a gente ficava muito nesse embate. Quero viver, quero mostrar o que eu faço. Então a gente já morou na Austrália por um tempo e nessa época a gente já tinha essa vontade. O Instagram estava super começando, a gente olhava aquelas contas crescendo e falava, acho que a gente tem potencial. As pessoas também deixavam muita gente entusiasmada em relação a isso. Falavam, acho que vocês levam um jeito pra isso. E a gente falava, nossa, não, isso não é pra mim. E aí foi passando 1 ano, 2 anos. E aí a gente começou a trabalhar por trás das câmeras, né? Com a Straia Filmes. E aprendeu tudo, né? Foi uma escola, assim. Então a gente começou a divulgar outras marcas e outras pessoas. E chegou num ponto que a gente percebeu que já não fazia tanto sentido mais só isso, sabe? A gente podia também virar uma marca. Tipo, construir o nosso próprio negócio, assim. E foi aí que o Go Explore nasceu, né? Essa intenção de, tipo, fazer o nosso estilo de vida virar uma marca mesmo. De outras marcas, ao invés de a gente estar só filmando pra elas apoiarem o nosso projeto, entendeu? A gente ainda não tem um plano tão bem definido quanto o deles. Tipo, de rodar de um lugar pro outro. Mas a gente tá começando. Só o fato de ter tomado a decisão de expor, de colocar o projeto no mundo, de dar um nome pra isso, de criar uma cara, uma identidade, já mudou muito a nossa rotina. Então, tem sido desafiador. Então, acho que, na verdade, o que eu entendi da história de vocês e conectando com lá atrás é que vocês não são impulsivos, né? Se fosse eu já tinha chutado o balde. Eu sou esse cara. Ele é. Eu sou impulsivo. Ah, é? E ela é... Eu não, aí eu dou uma segurada. Tipo, eu sempre falo do lado, tipo, se a gente fizer isso do jeito que você quer, pode ser que aconteça isso. Então, calma, vamos dar um tempo ao tempo. E aí a gente vai se balanceando. No final, assim, talvez pelo meu lado a gente, né, segurou um pouco mais do que deveria. Já ter feito isso antes. Mas é legal, né? cada um tem um processo. E às vezes você fala, 12 anos de advocacia. Talvez se vocês tivessem saído há 7 anos atrás... Não seria a mesma coisa, vocês iam já estar de saco cheio. Quando vocês estavam falando sobre isso, eu acho que é muito na hora que tem que ser, assim, né? Por mais que a gente fique pensando, tinha que ter sido antes e tal. Total. No final das contas, as coisas acontecem de uma forma mais natural. E tá sendo muito bom esse processo. E tá essa conversa com eles aqui hoje é mais inspiradora ainda. E até por uma ótica de criação de conteúdo, assim, construção de audiência, né? Se você é um casal de 19 anos postando nas redes sociais... Né? Que tipo de audiência você vai construir, né? Você vai construir uma audiência que vai se identificar com aquilo. Então, provavelmente, pessoas da sua idade, né? Sim. Hoje em dia, a gente se comunica com uma audiência mais velha, né?
Então, isso significa muita coisa. Significa você se comunica com uma audiência que compra, né? Então, pô, pros parceiros, né? Uma coisa marcas, assim, né? por exemplo, eu sou, sei lá, um adolescente. Tenho 14 anos e posto conteúdo no TikTok, coisa assim, né? A minha audiência não tem dinheiro pra comprar. Né? Dificilmente, talvez, as marcas vão anunciar ali, porque agora, hoje em dia, a gente tem uma audiência diferente, né? E até pra nossa maturidade de como se portar nas redes sociais, né? De, tipo assim, pô, posso falar sobre isso, né? Tem um pensamento mais maduro. Né? Um momento mais... Eu acho que é legal falar também que não é um caminho, né, a ser seguido. Cada um tem seu caminho. Então, tem muita gente que viaja. A gente conhece muita gente que viaja de motorhome, que viaja o mundo e que trabalha num trabalho convencional. E que hoje em dia, com a tecnologia, consegue fazer isso de qualquer lugar do mundo, né? Com um trabalho remoto. Então, às vezes, a gente acha, nossa, todo mundo tem que ir largar. E eu acho que é muito pelo contrário. Eu acho que a gente tem que fazer o que faz bem e que faz sentido naquele momento, né? Porque pode ser que uma coisa faça sentido agora, daqui a 5 anos não faça mais sentido, né? E a gente sempre fala isso, que propósito... A gente fala, propósito, Siripembaba, um negócio meio na nuvem. E que, na verdade, propósito é aquilo que faz sentido naquele momento pra você, né? Que às vezes tá no seu caminho ali e você não enxerga. Tipo, os dois já produziam vídeo, foto. E, sei lá, às vezes tava ali embaixo e eu tava aceitando o chamado ali, né? Por vergonha, por... Siriprem tava lá falando, venha. Vamos, aceita. E é muito novo, né, realmente, esse fato de você ganhar dinheiro produzindo conteúdo e falando de marcas e sendo ali uma pessoa que tá, né, levando aquela marca para outros lugares do mundo. Então, realmente, ainda rola muito esse preconceito que faz você se prender um pouco, faz você questionar, eu quero fazer isso, eu quero ficar ouvindo essas pessoas falando. Então, isso prendeu muita gente também. E chegou uma fase que é isso, assim. A gente, felizmente, sempre teve apoio da nossa família. Eles entendem o que a gente faz. Agora, essa transição, né, um pouquinho, tipo assim, começar a dar as caras, então, pra eles vai ser um pouco diferente. Mas eles sempre apoiaram muito, então isso pra gente foi fundamental, assim. Porque seria difícil, né, tentar, tipo, convencer pai e mãe de que o que eu tô fazendo não é uma loucura e que tudo mais. Então, eles já sabiam que o nosso caminho já não era muito convencional desde quando a gente saiu da arquitetura e da engenharia pra fazer fotografia e vídeo. Então, eu acho que é um processo, assim, e a gente tá curtindo o processo. Respondeu a pergunta? Já não sei mais. Mas tá ótimo. Foi a melhor coisa que vocês puderam. Eu tô aqui, pensando aqui Vocês tomam algum tipo de suplemento na viagem? Assim, como é que é a alimentação de vocês? Né? Cara, o Ale não era vegetariano, mas desde que a gente começou a viajar, ele acabou se tornando. E a gente se alimenta super bem, né, no geral. Eu acho que nós somos pessoas muito saudáveis. No motorhome vocês conseguem... Motorhome tem cozinha, isso é uma grande vantagem, né? Sim. Financeira, pra você não ter que estar na rua comendo em restaurante todos os dias. Então, e também de saúde, né? Que você tem lá sua cozinha que funciona, a geladeira, então você consegue armazenar as coisas, né? E acaba que no motorhome, eu imagino que... É porque eu tenho esse problema, né? De estar em casa, aí o que acontece? Aí chega aquele final de dia cansativo, né? Aí você senta no sofá e fala, pô... Acho que um docezinho agora ia cair bem. Aí começa aquela impulsividade, né? Mas eu não sei, eu imagino quando eu tô viajando, isso não rola. Apesar de que vocês não estão viajando, né? Vocês estão no trabalho. Mas rola isso também ou não? Rola, né? Aquele Netflix. Rola de querer Netflix, pipoca, pizza. Entendi. Rola super. Entendi. A gente tenta equilibrar, né? Vocês não estão imunes, né? Né? Nem tanto a céu, nem tanto a terra. Nem tanto a céu, nem tanto a terra. E eu queria só falar desse... Vocês já estão ligados no pré-surf? Não, né? Não. A O2 é um pessoal que já participou com a gente aqui. Foi lá do primeiro episódio dessa temporada aqui. O Paulo participou. E a gente conversando, ele falou que tinha um pré-treino lá. Eu falei, cara... a gente podia fazer um pré-treino desse para surfistas. Aí ele é mesmo... Porque ele é surfista também. Então, ele formulou uma forma... Preparou uma fórmula que, além de ter toda essa parte de dar o gás, que é o pré-treino normalmente utilizado, você sabe o que é o pré-treino, né? Uhum. Tá muito famoso hoje em dia. Lá no... negócio, do que você tava falando lá no fio do surf, eu fui medir no Apple Watch o gasto de caloria do surf. Sério? Cacete, fiquei apavorado. Era incrível, né? umas 800 calorias em 1 hora. É bizarro. É muito alto. Tudo bem que eu Ale remou bastante. Tomou vários capotes. Fiquei apavorado. Imagina a gente fica 4 horas na água, né? 4 horas. Já isso. Já ficou 5 horas. Aqui no Espírito Santo a gente tem muito pico que a gente surfa muito fora, Isso. né? E não dá pra sair pra você tomar água. Então esse aqui já é preparado pra justamente repor os sais minerais lá, pra você não ficar desidratado. Além de
outras coisas pro músculo, enfim, várias questões, mas tem uma parada que é muito massa para qualquer atleta, o esporte ao ar livre, que é vocês conhecem o protetor solar oral? Não. Não? Existe demais. Não, ele não... Eu sempre esqueço essa palavra. Ele não... Você precisa continuar usando o outro. Não substitui essa palavra. Porque, na verdade, ele preserva, né, as rugas e principalmente quando você está muito exposto ao sol. Ruga, mancha, essas coisas todas, ele ajuda nessa parte toda Então, é o único do mundo, né? Daqui a pouco o pessoal vai copiar, mas só encontra aqui no Cultura Surf junto com a O2, é o pré-treino específico para surfistas, entrega para todo o Brasil. Inclusive, se você quiser... Você tem algum problema de... Quando você vai pro mar, assim, você sente alguma coisa? Cãibra, dor em alguma coisa? Depois da terceira hora de surf, começa a dar umas cãibras nas pernas. Eu imagino que depois da terceira... Normalmente, é difícil. Batata da perna. Mas, inclusive, você pode comentar isso com ele, que ele já personaliza a sua fórmula. O2, farmácia e manipulação. E... Legal. Eu queria entrar num ponto que é justamente essa parte de conteúdo, né? De ganhar dinheiro, né? Imagino que existam várias formas, porém, a gente fica meio cego porque a gente não tá lá. Acho que essa é a maior dúvida das pessoas que estão de fora, né? Como é que eles estão fazendo pra se manter? Vocês já saíram de casa no motorhome já tendo renda ou era... Eles são herdeiros. Ganhar, gente, a verdade imagina que a gente ganhou na loteria. A gente não contou pra ninguém. A gente fez um pé de meia, né? Então, a ideia era... Sempre foi trabalhar com isso. Mas tínhamos a nossa economia de segurança ali, uma reserva de emergência. Se desse errado, a gente tivesse que voltar, a gente conseguia reformar. Mas a gente... Como eu já criava conteúdo há tanto tempo, eu já tinha uma ideia de como as pessoas se viravam nesse meio, né? Então, esse background foi muito importante. De saber... E aí a gente fala muito isso, assim, sobre a questão da criatividade. Eu sou muito criativo. Mas você está sendo alimentado por referências o tempo todo. E eu me alimentei por referências aí por muitos anos. Legal. Eu via como as coisas aconteciam, como as pessoas se portavam, como os outros criadores. Então, a gente saiu muito desesperado atrás de parceiros para nos suportar, né? E a gente saiu com um plano, né? Tipo, a gente já tinha em mente com o que a gente queria trabalhar. E aí isso foi mais fácil quando a gente... de saber onde a gente ia focar. Mas a gente saiu com... Mas eu falo isso, assim, nós saímos do Brasil com 3 parceiros fechados, contratos fechados de 3 a 6 meses, nos pagando mensalmente. Mas isso não dava para cobrir as nossas contas na estrada. Só que foram 3 parceiros de 200 que a gente tentou, né? Então, quem olha pensa assim, os caras estão saindo com 3 patrocinadores, né? Mas a gente foi completamente rejeitado. E ainda hoje é assim, né? A gente tá sempre mandando projeto. Sim. Agora, então, que a gente deu uma parada entre dois projetos nossos... A gente tá, né, o dia inteiro, né? Mandando mensagem, trocando ideia, apresentando projeto. E às vezes, na maioria das vezes é ignorado. Na segunda maioria não. E aí sobra sempre uma coisa lá. Mas a gente saiu com 3, né? Que não cobriam as nossas contas, mas já era um início, né? Legal. A gente saiu com um trabalho de fotografia, na verdade, mais para esses parceiros. Isso é bacana, né? A gente oferecia as nossas redes sociais como influenciadores, mas o que a gente acabou fechando desses 3 era basicamente produzir para eles, foto e vídeo. Porque a nossa rede social nesse momento não era tão relevante. E aí a gente saiu com esse trabalho de fotografia e vídeo. Bacana. E aí nesse momento a gente conseguiu monetizar, né? Com a fotografia e com o vídeo, então que a gente já fazia para as empresas. Então muitas vezes eram as fotos que as pessoas nem sabiam como vocês faziam com a Stripe. E a gente também tinha os programas de afiliados no blog, então a gente escrevia no blog. Tem os links de afiliados, que toda vez que a pessoa faz uma reserva pelo seu link, você ganha uma pequena porcentagem, sem a pessoa pagar mais por isso, óbvio. Esse primeiro momento era afiliados. Aí depois a gente acabou desenvolvendo alguns produtos físicos e digitais. Então, no primeiro momento, a gente fez uma loja com os quadros, com as nossas fotos. Então, a gente vendia as nossas fotos, a pessoa podia imprimir e colocar na casa dela. Hoje em dia, a gente tirou no ar esse projeto porque estávamos com outras coisas em vista. E aí, a gente acabou desenvolvendo um e-book onde a gente fala sobre as nossas fontes de renda, sobre programas de afiliado, sobre como ganhar dinheiro na estrada. A gente mostra a experiência de outros viajantes. Então, a gente desenvolveu esse e-book que também deu uma graninha. Aí, depois, esse e-book foi evoluindo para um curso, que ficou muito legal. Que a gente também tem um curso, então, sobre como a gente transformou viajar em um negócio, como viver viajando. Acho que daí o trabalho como influenciador começou a desenvolver, né? Então, a nossa rede social começou a crescer. E a gente usou muito, assim, de... Esses parceiros que inicialmente a gente fotografava para eles, mas não falava deles nas nossas redes sociais, a gente começou a seduzir, né?
E aí vinha uma coisa da advocacia, que o melhor cliente é aquele que você já tem. Então, eles já eram nossos parceiros. Era muito mais fácil eu conseguir, né, vender outras coisas para eles. Então, a gente começou... a gente deu um parceiro nosso desde o início, que é a Warren, que é uma corretora de investimentos. Eu era cliente da Warren, ainda sou, né, de investimentos. E aí, quando a gente foi sair pro nosso projeto, eu falei, pô, vamos conversar. É a primeira empresa que eu falei, vamos conversar com eles, né? É uma história boa, eles vendem objetivos, outras pessoas investirem com objetivos. Eu sou aqui a prova de que investir, objetivo e tal, uma boa história. E aí, fechamos uma parceria com eles, mas para produzir vídeo pro YouTube deles, né? Então, uma vez por mês, a gente entregava um vídeo pro canal do YouTube deles, mas nada no nosso e ainda um valor baixo, né? E aí, lá na Argentina, nessa parada da pandemia, né? A gente falou, pô, vou apresentar uma série de vídeos aqui sobre grana na estrada para eles. Eles toparam. Então, tipo, o nosso contrato triplicou, né? Nesse mês. E aí, eles gostaram do resultado, a gente mudou o contrato. E assim foi, sabe? Mas a coisa vai, assim... Você pode ter uma ideia, você pode se planejar. Eu acho que isso pra gente foi fundamental. A gente foi muito planejado do que a gente queria. Em 4 meses, a gente já conseguiu virar o jogo, assim, de estar ganhando mais do que gastando. O que ajudou também o fato da gente estar parado, né? Então, o nosso custo de diesel, por exemplo, morreu porque estávamos parados. Na Argentina, um país com custo de vida muito baixo, uma moeda muito desvalorizada. E, então, isso ajudou. Mas a gente virou a roda ali muito rápido, né? Em 4 meses, a gente já estava lucrando, né? Mas tem vários trabalhos que você consegue fazer de forma remota, né? Fotografia, copywriter, tem várias coisas que hoje em dia você consegue fazer. Onde tem internet, você consegue trabalhar, né? Aonde você tiver, né? É, legal. Não necessariamente precisa ser produzindo conteúdo, né? Sim. Na verdade, você vai produzir alguma coisa, né? Mas sempre tem que estar sempre produzindo. Eu acho que essa é a lição, acho que eu tiro um pouco da história de vocês. Que, pô, você ficou 6 anos, né, produzindo, além do trabalho, né? Entre vidas e idas. Mas estava produzindo, estava fazendo alguma coisa, não estava parado. E isso foi te dando experiência, foi te dando know-how, foi conhecendo novas possibilidades, até que chegou um momento em que, né, as coisas vão fluindo. Claro. Você imaginava lá no início do blog que você um dia ia fazer o que você está fazendo hoje? Cara, sim. Né? Mas tinha assim, esse desejo, não? Era um desejo. Nunca foi algo próximo. Nunca foi, assim, nesse tempo todo, nunca foi algo próximo de acontecer. Né? E aí, nesse meio tempo, assim, nesses anos todos aí que eu tava na advocacia... A advocacia era algo que financeiramente era muito bom, mas não me deixava realizado, como a Duda falou. Eu abri 2, 3 empresas no meio do caminho com amigos que quebraram e tal. Mas tudo isso no sentido de querer sair dali para fazer algo que me deixasse mais feliz, né? E eu já tinha um blog paralelo a isso. Tava ali. Eu tentei empreender em outros campos, mas tava ali, né? Já era uma paixão, eu devia ter investido mais naquilo, né? E muitos criadores de conteúdo que eu convivi no início, que hoje são imensos, eu convivi no início com eles ali, né? Então, esse mundo de blog, de criação de conteúdo de viagem e tal, não existia rede social, aí veio Orkut, Facebook e tal. Eu fui acompanhando de perto essa galera crescendo, mas eu não cresci, né? Porque eu não dediquei. Né? Então, eu fiquei ali, mas eu assistia, participava de grupos fechados. Universo, né? Eu acompanhei um pouco desse desenvolvimento, sabe? Tanto que hoje... Eu me considero um criador das antigas de conteúdo, assim, porque eu acompanhei muito esse universo de blog e tal, que é uma coisa que hoje já tá um pouco esquecida, né? E eu acho que a nossa conexão veio justamente aí, no momento que a gente virou aluno do curso, porque a gente tinha o conhecimento só da criação de conteúdo. E me entendia muito pouco do universo dos criadores, né, mesmo. Sim. Assim. A gente era sempre por trás da câmera. E aí, quando a gente viu o curso sendo anunciado, falando, realmente ensinando, né, como que faz pra monetizar nesse tempo, viajando ou não, mas tipo, como é que faz pra monetizar nas redes sociais, entendendo esse universo, foi aí que a gente falou, é uma oportunidade pra aprender o outro lado da moeda que a gente domina zero. A primeira coisa que a gente pensou a gente pode tentar aprender sozinho, quebrar a cabeça e anos aprendendo, ou a gente pode pagar o curso e aprender com quem já tá fazendo, quem já tá dentro do negócio. A gente não pensou 2 vezes, né? A gente conversou rapidinho. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Eu vi, tipo assim, um depoimento de alguém, 2 minutos depois eu tava comprando. E faltava, tipo, 15 minutos pra encerrar o carrinho. E aí eu falei assim, não, vou comprar. A gente tava viajando, assim, um dia. Eu falei, não, vou comprar. E a gente ficou maratonando, tipo, 2 dias seguidos. Foi mesmo. Mas foi e muito... vocês estavam lá como... Isso eles não falaram, né? Que a gente coloca várias... A gente fala muito do processo criativo, é muita referência, né? Sim. Então lá no curso a gente compartilha várias referências, assim, da parte de criação de conteúdo. E eles estavam, né? Não, cara, foi um choque. A gente tava vendo... A gente tava vendo o PDF, aí tinha referências nacionais e internacionais. E lá nacionais, a gente falou...
Não, pera. Aí ele falou assim, E não foi porque vocês estavam no curso, porque esse Porque material... foi era antes o primeiro. material. A gente já era a segunda turma, ou seja, esse material já tava pronto. Na hora que a gente falou, extrai filmes, eu falei, Jair, você tá vendo isso aqui? Aí a gente começou a rir, assim. Aí eu fui mandei mandou mensagem mensagem, na hora falei pra ela. agradecendo, porque pra gente foi uma surpresa, assim. E como é uma coisa muito nova, né? Tipo, eu sinto que poucas pessoas falam sobre isso, né? Sobre criação. Acho que talvez na gringa tenha mais gente falando sobre isso. Aqui, eu não sei, eu sinto que é uma coisa ainda um pouco principiante. Meio que tabu, assim, né? Porque dinheiro é tabu. As pessoas não falam muito de dinheiro. Verdade. Então isso aí já é tabu. E falar sobre isso nesse universo, eu não... E também de compartilhar, acham que é tipo, compartilhar meu segredo. Mas, cara, não tem. Eu existe. falei pro Jair hoje, vindo pra cá, que esse mercado está muito aberto pra outras Sim. pessoas crescerem, sabe? Total. É um erro achar que, tipo assim, nossa, não dá mais pra Muito servir. pelo contrário, É. o sucesso das pessoas às E vezes não- te levanta, sabia? E não tem como copiar. Não tem como, copiar. cada um tem uma história, né? Sim. Porque quando você tá compartilhando as coisas que é você mesmo na rede social, ninguém vai copiar você, o cara pode fazer exatamente tudo Sim. e não Não vai tem. A funcionar. personalidade é algo que você não copia, né? E isso que dá, tipo assim, isso é o bacana da internet, porque assim, tem gente que vai olhar no nosso Instagram assim, nossa, eles são péssimos. É só olhar assim, comentário, hater pra caramba. Não pra caramba, né? A gente tem pouco Não, hater. tem pouco. Mas tem gente que não se suporta, identifica. não nos odeia, que acha nosso conteúdo ruim. E tem gente que acha que a gente é a inspiração da vida deles. Quem tá certo? Os dois. Porque aquela pessoa que não curte nosso conteúdo não é a nossa audiência. Sim. E ela provavelmente vai gostar de alguém, vai acompanhar o cara, e vai apoiar o cara. E é o fantástico. E tudo porque bem, não- né? É. Quando, por exemplo, assim, a gente tava na televisão, as mídias tradicionais, né? Tem uma linha editorial que só vai aparecer na televisão determinada linha editorial. Sim. Com a internet não, né? Todo mundo Tem de tudo. Tem a sua oportunidade, liberdade e as né? pessoas É muito buscam histórias acessível. que elas se identificam, né? Legal, verdade. Fantástico isso. E tem a liberdade de produzir conteúdo diferente também pra ir lá e comentar o que Ah, quiser, né? Ou não necessariamente o que quiser, mas... É, legal, cara. E vocês já pensaram na estratégia de vocês? Vai seguindo a estratégia deles? Eu acho que motorhome não é o plano pra agora. Entendi. Não dá pra fechar as portas por isso, não? Quem É. sabe no futuro. Mas a gente tem planos de viajar pelo mundo, assim. Um pouco pelo Brasil. Aí vem a ideia, né? De filho, de família. Vem antes, vem depois, faz logo. Espera um pouco. Eu acho que as mulheres têm muito isso, né? De, tipo, pensar também, né? Na idade e tudo. Então, eu acho que nossos planos para os próximos 2 anos aí vão amadurecer Estão a bastante. ser inscritos. É. E pra alguém que estiver assistindo e quiser saber mais do curso, só seguir vocês no Instagram. Tem o site também que eu vi, né? Tem nosso site lá, o geroutside.com.br. E esse curso a gente faz em formato de turmas, né? Então, ele não está aberto indefinidamente, né? Mas a gente tem também um livro que a gente conta as nossas fontes de renda, como as nossas estratégias para cada uma delas. E quanto que a gente ganha E com quanto cada a uma gente está delas? ganhando. Acho que isso é um bagulho que a gente se deu conta, assim, como o dinheiro, para mim, pelo menos, nunca foi tabu, assim, de falar sobre isso. Eu não entendo que as pessoas, às vezes, Legal. escondem, tipo, quanto ganha. E... Sempre ganhei de forma honesta, né, Letícia? Então, não, trabalhei sempre, nunca foi dado e tal. Então, quando a gente estava na Argentina, nesse período que eu te falei da pandemia, no 4º mês da nossa viagem, a gente escreveu um e-book, né? Como ganhamos dinheiro viajando. Que a ideia era compartilhar como a gente construiu as nossas fontes de renda e quanto a gente estava ganhando por cada uma delas. Então, mas foi no 4º mês, foi no começo da viagem. E aí, como é que eles vão falar sobre ganhar dinheiro se eles começaram agora, né? Mas a ideia era justamente essa. Eu já tinha uma bagagem, eu sabia monetizar, eu já ganhava dinheiro, alguma coisa. A gente conseguiu sucesso com alguns em converter alguns parceiros no início. Então, a gente mostrou tudo isso. E quanto? E a galera tinha curiosidade, né? Porque assim, tá bom, dá pra ganhar dinheiro, eu sei, tem muita gente que ganha. Mas e aí, quanto que ganha? Então, a gente fez esse livro. É um e-book, né? Um produto digital. E no primeiro mês, a gente ganhou 14 mil reais com ele. Que a galera fazia piada assim, como ganhar dinheiro viajando? Vendendo livros sobre ganhar dinheiro viajando, né? Mas, enfim, é um e-book muito bacana. Já vendeu mais de 2 mil cópias. A gente vai atualizando ele anualmente agora. Então, para quem, né, vê lá, tipo assim, o que a gente ganhou no início, já tá vendo o que a gente tá ganhando mais agora e vendo onde tá dando mais certo do que em outros Esse pontos. e-book Tá? foi o que a gente teve acesso quando comprou o curso. É. É muito bom, muito completo ali. Legal. E agora ele tá atualizado. A gente atualizou ontem, né? Ontem. Com os nossos ganhos aí de 2021. Né? Mas segue a gente lá no @getoutsidebr no www.getoutside.com.br. E quem não sabe inglês é GETOUTSIDE. GETOUTSIDE. Isso aí. Como é que fala em português, Get Outside?
Aí, tá falando. Jet. É exatamente isso. Não, em Jet português. Outside. Traduzir. Jed Outseed. Jed Outseed. Procura @Jed Outseed. Mas eu nunca testei, mas acho que se procurar a Lei Duda, Eu acho que acha. acho. No YouTube você que acha. Acha. Acho no Instagram também. Instagram deve achar. Mas vai estar aqui embaixo também na descrição. Não aqui embaixo da mesa. Brincadeira sem graça foi essa. Mas debaixo da descrição do YouTube. Como que a pessoa ri de mim? Vai estar aqui no YouTube, tanto no Spotify, na descrição do Spotify e também do YouTube. Legal demais, hein? E agora, pro futuro, você já tem planos? Como é que tá o... Sim, estamos muito animados. A gente tá aqui porque nós viajamos durante quase mais de 2 anos, né? Mais de 2 anos com o motorhome. E agora a gente tá vendendo o nosso motorhome. Inclusive, não sei se quando for sair esse podcast a gente vai ter vendido ou não. Mas se você quiser comprar um motorhome, o nosso agora está à venda. E a gente tá construindo um novo motorhome para retomar o nosso projeto que foi interrompido com a pandemia. Porque que rolou, né? Fomos interrompidos com a pandemia, ficamos na Argentina um tempo, a gente voltou pro Brasil e durante mais de um ano, a gente ficou rodando por alguns dos destinos mais paradisíacos do Brasil. E agora a gente vai retomar o projeto, então, mês que vem, estamos indo rumo ao Alasca. Então, Nossa. nosso plano é chegar lá em um ano e meio. Aí. Se não fechar... Vai não. Dessa vez não. Né? Legal. Aí agora o projeto é ir pro Alasca. Sim. Eu sei que tem uma parte no Panamá, eu acho, que não dá pra passar. Mas são várias, né, na verdade. Não é Panamá não, desculpa. Panamá. É Panamá, né? Colômbia. Colômbia pra... Colômbia e Panamá. Aí passa não de consegue, passa eles- de navio? Tem que levar de navio, Passa de Levar de navio. navio é um momento bem complicado, porque até tem terra, né? Se você olhar o mapa, tem. Tem. Mas não tem estrutura de estrada, então você não consegue passar. E aí você tem que mandar de navio o motorhome ou a sua moto, o que for. E moto, carro, etc., você coloca no container, porque cabe, né? O motorhome, ele não cabe, então ele vai numa modalidade fora do container, no pátio do navio. E é o momento que a galera entra no seu veículo e rouba o que puder. E não acontece nada, ninguém faz nada, você pega ele depois no porto e não tem o que fazer. Não é possível. Não tem o que fazer. E Você fica paga uma aberto? fortuna. Ou eles quebram, Não né? eles têm a chave. Porque eles precisam... Locomover. Eles precisam mexer o carro, né? Que Então você horror! entrega a chave e os caras entram em motorhome e depenam possível. o que encontrar. Então você pra tem que conseguir. depenar antes pra depois E aí passar com tem ele que limpo. preparar A antes. gente tá pensando o que a gente vai fazer. A gente vai fechar com madeira. Não, acho que o motorhome novo, ele... Trancar. Então, o nosso motorhome atual, que a gente tá vendendo, ele não foi pensado nessa travessia, né? Então, a gente tava cheio de estratégias do que faríamos para poder isso. Porque se você, por exemplo, bloquear o acesso da cabine para casa, aí tá bom, o cara fica na cabine e não entra na casa. Mas esse nosso novo, ele já tá pensado para isso. Então, né, é aberto, mas a gente vai conseguir fazer um bloqueio da cabine. Caramba. E o cara não vai conseguir abrir as outras portas, só a porta da cabine, né? Mas é um momento complicado da viagem. Vai dar um bom vídeo no YouTube. Um dos momentos, né? Vai ter vários aí, perrengues. Mas faz parte. Caramba. Tô ansiosa pra assistir. E uma das paradas que a gente quer fazer é lá em Titicama. Ticama. Ticama, é no Peru, que tem a maior onda, onda mesmo? mais Longa. longa. A gente não surfa É um bem, sonho. não sabemos surfar na real direito, mas estaremos lá. Mas é surfando a facinho aquela mais- onda lá. Vocês vão Dizem conseguir que é surfar. fácil, mas Os cansativa, surfistas né? falam que é Cansativa. fácil. A cãibra vem no final. É muito longo. É bom fazer uma prática antes de você conseguir A gente vai tomar um colocar a prancha pré-treino. pro- Os dois. Muito boa, hein? Vocês já são um expert no negócio. Falando em viagem, tem o nosso outro parceiro aqui, além da Cabana, que você está vendo aí essa pranchinha aí, que linda. Cabanasurf.com, nosso parceiro aí já está aí com muito tempo. Você já que está acompanhando nós já conhece. Cabanasurf.com, entrega para todo o Brasil as melhores pranchas do mundo, dos melhores surfistas também. A gente tem um outro parceiro que é a Go Trips Travel. Conhece a Go Trips Travel? Não É conheço. uma empresa, uma operadora de turismo que é focada em surf trips e outras também, né? Mas o foco principal deles é surf trips e o grande propósito deles é tornar aquela viagem dos sonhos nossa, que parece ser tão distante, né, um pouco mais acessível. Então eles criam um mecanismo, e aí é só você entrar em contato com eles, que eles vão te dar os melhores planos lá para você, inclusive para Chicama. Ela acabou de falar, tem para Chicama, tem para o Peru e tem aqui para outros do Brasil. Eu falei com ele, manda umas pro Brasil, né? A gente aqui, você tá ligado, que tem autoridade, né? A gente fala lá com o pessoal, eles pensam e aí já tem algumas outras para, inclusive tem aqui até para Regência. Que irado. Já, sem acessar lá, tem. Então, tem vários formatos lá. Então, se você quer fazer um surf trip e não sabe como, parece estar muito distante, você gotripstravel.com e também tem o Instagram GoTrips. Lá eles têm uma assessoria legal para você definir qual é a melhor trip para você, porque, afinal,
o surf trip sempre é importante fazer, né? Não? Evolui pra caramba, você fica em contato com o surf, e às vezes não dá pra gente, né, pegar aquele swell de gala e eles vão te informar qual é a melhor época pra você ir. Inclusive, pra Chicama tem um negócio. Tem inclusive período. é maio, né? Acho que é maio. Em maio agora Nossa, que vai ter pra sorte, Chicama. Vocês vão chegar em maio lá. Não, você vai dar sorte? Não, Acho que é. você não sabe se é Talvez sorte. seja sorte. Pode estar um pouco grande. Eu acho que vocês estão subestimando o meu potencial, entendeu? Talvez com a prancha do fio lá, dê certo. Não, né? aquela prancha ali. Legal demais. Mas o legal dá pra vocês revezarem também. Um entra e o outro filma. Eu não sou surfista também, já tentei, vi que não é pra mim. Eu fico lá na areia, é tão gostoso também. É bom, É bom entender a hora de parar, né, Andressa? É bom entender, ficar lá registrando, aproveitando a praia gostosa. Destino de surf é sempre bom, né? Sempre uma praia boa, então tá A bom. vibe é boa, né? É verdade. Ó, e pra gente caminhando já pro final, eu queria saber assim, se vocês têm alguma... Imagina que tem um cara aqui agora que tá meio frustrado. Não frustrado, mas ele gosta da vida dele, mas ele não tá realizado, né? Como é que eu vejo que vocês têm muito essa... inclusive vocês dois, né? Vocês quatro. Tem essa ideia de inspirar as pessoas a fazerem algo, né? Mais que possa trazer um pouco mais de realização, né? Ou não, pelo menos testar. Né? Vai lá pra ver se vai dar certo ou não. O que você acha? O que vocês teriam pra... Com base nessa experiência que vocês tiveram, né? Pra falar pra essa galera. Cara, eu diria que... Acho que tem algumas coisas, né? A primeira é pra você acreditar. Porque, como você tá falando, que eu tô tomando decisões diferentes, mas eu acredito. Se você não acredita nas decisões que você vai tomar, vai dar errado, muito provavelmente. Então, acreditar no que é importante pra você e no que faz sentido. E se planejar. Porque muita gente, às vezes, quer tomar um rumo diferente, mas não se organiza e não se planeja. E se você não se planejar e não se organizar, vai ser muito mais difícil tomar aquele passo. E o que eu ia falar também é testar, que eu acho que é muito legal. Porque às vezes a gente acha que vai super curtir aquele estilo de vida. Ou, muitas vezes, a gente quer transformar o nosso hobby na nossa profissão. Mas quando vai ver viver de hobby, não é uma coisa que faz sentido, né, na prática pra você. Então, eu acho que é legal também sempre testar pra ver se faz sentido na vida real. A gente tem muita informação, assim, né? Poxa, somos abençoados de viver na era da internet, assim, de você conseguir encontrar informações fáceis, né? Às vezes isso pode ser ruim, porque você encontra coisa ruim, né? Mas eu acho que, cara, é difícil dizer pra uma pessoa... Cada um vive uma realidade, né? De grana, de sonhos, de pessoas que dependem de você e tal. Eu buscaria sempre conhecimento, assim, né? O que eu quero fazer da minha vida? Pô, eu tenho uma paixão por fotografia. Tá bom, vou estudar isso, né? E aí, no nosso caso, a gente sempre fala assim, pô, a gente não gosta de falar pra pessoa se atira que o universo vai se encarregar, porque não é assim. Pra muita gente foi assim, né? Às vezes você, tipo assim, pô, eu tenho um sonho de viajar o mundo. Daí a gente fala, pá, é bom juntar uns 6 meses no mínimo de despesas ali pra ter uma reserva de emergência. Aí o cara assim, não, mas eu nunca vou conseguir juntar essa grana. Aí eu vou dizer pro cara, não, então nunca vai. Não, né, se atira. Mas a gente sempre fala, cara, planeja muito, mas bota no papel mesmo, né? Planejamento de fato, assim, o que eu preciso, qual é a grana, por onde eu vou. Se você planeja, a chance de dar errado é bem menor. Mas não planeja pra sempre, né? Tem aquela frase da Mia Klink lá dos barcos que nunca... Eu não lembro da frase, assim, que é muito triste ver barcos que nunca partiram. Nunca partiram. Né? É uma coisa Que uma que hora chega a hora de... Uma hora você tem que parar de planejar e dar o passo. Tem que botar o barco pra rodar. E vocês? Que estão nesse processo, louco de não vai não, já decidiram. Mas vocês estão no iniciozinho ali da rampa. Estamos caminhando. A gente foi 6 últimos meses aí planejando, querendo botar o barco na água. Acabamos de colocar, começando a sentir agora. E assim, eu acho que a dica é que não vai ser fácil. Assim, às vezes as pessoas acham, porque eu me planejei muito e agora vai ser muito fácil. A gente estava se planejando, a gente tinha feito vários vídeos, escrito várias coisas. Nosso computador simplesmente um belo dia, morreu. Novinho. E a gente olhou assim e falou, cara, é o universo falando pra gente não ir, né? Aquela coisa, tipo assim, no começo. É o universo dando um sinal, que eu falo, não, na verdade é o universo testando, eu acredito muito, né? De que, assim, que eu preciso me esforçar e que não vai ser fácil. Esse foi só um dos desafios que aconteceram. E aí lá vai a gente, reedita tudo. Tipo, escreve tudo de novo. A gente tinha, assim, uns 10 posts planejados. E aí a gente perdeu. Eu acho que foi o universo dizendo assim, não planejo, só vai. Como tudo na vida são perspectivas, né? Não, mas só acho. Interpretação. Só um parênteses. Eu tinha imagens surfando a piscina de onda lá na Praia da Grama. Nossa, é verdade. Tinha o primeiro vídeo do nosso YouTube. Era surfando essa piscina de onda.
onda. Mas pelo Você menos tem um vídeo perdeu? no YouTube, né? Não. Não, a gente Eu vi que ainda. tem uma imagem sua, mas Uma eu das falei poucas que engraçado. sobraram. A gente perdeu várias coisas, assim. E aí, nesse processo, foi bem doloroso, né? Aquele apego, assim, das coisas. Mas a gente falou, vamos deixar fluir, a gente tem que seguir. Foi só, como eu falei, foi só um dos primeiros desafios que vai acontecer, mas a gente quer. A gente tem força de vontade, a gente tá se planejando. Então, assim, agora só depende da gente. E aí, foi aí que a gente falou assim, não, mesmo assim, a gente, Let's tadinho, go. editou tudo de novo. Sobrou pra Com o mim, que faz dava, parte. né? O que a gente não tinha perdido. Mas aí vocês não... Você perdeu? A gente Chegou a perdeu perder? todas as imagens da câmera e só salvou as imagens da GoPro porque o cartão de memória ainda tinha A as imagem. imagens. Mas perdemos o drone, perdemos Mas o que a gente tava câmera. editando era com material antigo, assim, da vida, sabe? De Além da HD. piscina. Aí isso tudo a gente tem, isso tá guardado. Foi só, assim, uma última viagem que a gente Entendi. tinha feito, que era o primeiro vídeo do Ia ser o YouTube. primeiro vídeo do YouTube nosso. Tava... Que ainda não saiu, mas o canal tá quase. Daqui a pouco sai o canal. Legal. O que eu vejo muito, assim, é até pegando um pouco da experiência de vocês e um pouco do que eu tô vivendo, que às vezes a gente pode... Eu, pelo menos, né? Acho que tem cada tipo é um tipo... Mas eu esperava, como a gente tava falando no início, né? A viagem como uma fuga. Não, eu tô aqui, cara, eu não sei o que eu vou fazer, se eu faço aquilo outro. Vamos viajar que vai dar certo. Sei lá, não sei. Porque eu sei que ali eu vou ser realizado, mas eu sei que 2 anos atrás, quando eu tava decidido, querendo fazer isso, eu sabia que eu não ia conseguir, eu não ia... sei lá, eu acho que os problemas iam vir e eu não conseguia lidar com eles. Então, acho que é importante a gente estar... criando esse sonho, né? Assim, não basta só sonhar, você precisa estar produzindo e criando ele dia após dia, produzindo alguma coisa, fazendo mais, fazendo o trabalho depois do trabalho, tendo referência, tendo inspirações e testando. Eu acho que se desafiando a fazer um bom trabalho. No final das contas é isso. Será que eu consigo fazer um bom trabalho? Porque no final das contas é o seu bom trabalho que vai gerar alguma coisa benéfica, que aí depois isso vai abrir outras portas e aí sim, aí você entra no fluxo... Entra no flow, né? Aí você entra no fluxo que, enfim, chega em algum lugar que talvez possa te levar à realização. Mas muito provavelmente, né? Legal, bom demais. Bom, a gente tá encaminhando aqui pro final. Vocês têm... alguma outra pergunta aí que vocês gostariam de... Nossa, acho agradecimento? Vocês pensam em ficar com o motorhome muito tempo mais? Assim, depois com a família, vocês viajando com... Que daqui a pouco tem viajando com babies aí, né? filhos. Eu tenho uma outra pergunta também. Cara, a gente gostou muito de viajar de motorhome, então depois desse projeto E de não tínhamos experiência antes. Não tínhamos... Nós não somos pessoas que, tipo, nossa, curtem motorhome. Não. A gente gosta de viajar... Curtimos hoje. Usaram. A gente gosta de viajar Ele e o era só um motorhome... meio, né? Isso, é só um meio que é um meio que a gente descobriu que a gente gosta muito de viajar. Então, depois dessa viagem de 1 ano e meio, provavelmente a gente vai ter um motorhome. Mas o que eu falei com a Lê é que um lado muito bom do motorhome é esse, você se sentir em casa. Mas um lado que não é tão bom é que ele te prende um pouco naquele espaço geográfico. Então, tipo, eu não posso pegar um motorhome e do nada amanhã ir pra Europa. Vai pra Austrália, Mas né? eu posso pra Europa ou pra Austrália e alugar um motorhome lá, né? Mas a gente quer ter um motorhome, assim, pra viajar com a família no futuro. Mas eu pretendo, assim, alugar nos lugares pra ter uma experiência também diferente, assim, com outros veículos também, né? A nossa ideia, depois terminando esse roteiro do Alasca, que a gente imagina que vai ser 1 ano e meio, é fazer expedições, né? De 2, 3, 4, 5, 6 meses, assim. Mas não mais viver integralmente no motorhome, né? E pra isso, provavelmente, a gente vai ter um motorhome sempre com a gente, porque a gente gosta muito de viajar, né? E é um negócio legal de você ir criando coisas, porque você pega, tipo assim... Você que estudou arquitetura, você que estudou engenharia, tipo, olhar para um espaço assim, o que eu posso criar aqui dentro, né? De tipo, a gaveta vai abrir Otimizar. aqui, o banheiro vai ser aqui, vai puxar um negócio aqui, porque você começa a ser criativo, né? Sim. É que a gente fala, todo mundo fala, ai, como que Saí, era advogado, como que trabalhou hoje com criatividade? O que a gente fala é que eu acho que criatividade é um estudo, né? Você desenvolve aquilo, todo mundo é criativo, mas não sabe, né? Você desenvolve aquilo. E que quando você tá sem opção, você acaba desenvolvendo. Quando você tá sem respostas. Então, sei lá, você tem uma pergunta, você precisa resolver um problema. Se você não tem resposta para aquele problema, muito provavelmente você vai ter que ser criativo para resolver aquilo, sabe? E aí, quando você recebe estímulos diferentes sempre daquilo. E como o espaço é muito pequeno, você acaba tendo que ser criativo para desenvolver respostas para aqueles problemas. E eu acho que isso, o motorhome é uma parte legal, assim, que às vezes a gente viaja. Nossa, o que daria pra fazer aqui? Muito bom. Eu tive algumas ideias, mas enfim. Eu queria perguntar, Fazer um tipo motorhome assim... em cima de uma prancha. Mas eu acho...
Eu até tava conversando com minha esposa esses dias. Na verdade, tem uns 2 anos já que eu tava com essas ideias na cabeça e já larguei por enquanto, né? Assim, processo da vida, né? E aí, uma dúvida que eu sempre ficava era essa parte do futuro, né? Tipo, que hoje, de uma forma ou de outra, a gente meio que trabalha aqui, mas né, sabendo que, sei lá, a gente tá construindo alguma coisa aqui, né? E que eu sei que daqui 60, quando tiver com meus 60, 70, sei lá, eu não puder estar produzindo mais, não puder estar ganhando dinheiro, que eu nem sei se isso vai acontecer, que talvez a gente possa ganhar dinheiro até... Tem gente que ganha dinheiro hoje até os 80, até morrendo e tá ganhando dinheiro. Produzindo, fazendo alguma coisa que gera retorno. Mas como é que vocês imaginam isso, assim? Eu imagino que vocês já pensaram, vocês já até citaram sobre isso, mas você também sabe muito sobre investimento, tem uma parceira nesse sentido, mas como é que vocês acham que pelo menos pra gente que planeja mais... Não, calma aí, foi errado. Não que vocês não planejam. Mas o cara que é mais seguro... Sim. Talvez possa ter essa insegurança. Vocês talvez passaram, talvez já falaram com muita gente que tem essa insegurança. E como é que é essa? A gente, assim, é um pouco daquilo, assim, né? Hoje a gente, muito do nosso trabalho, ou da nossa renda, pelo menos, vem de rede social, que são terceiros, né? E aí, se o Instagram deixar de existir, ou o YouTube deixar de existir, legal. o que a gente vai fazer da vida, né? E estamos na rua. Mas a gente vem construindo fontes de renda que não dependem exclusivamente dessa vertente conteúdo, né? Então, um pouco disso são os cursos. Então, eu acho que a ideia é ir diversificando. Então, hoje a gente tem 6 fontes de renda, umas mais relevantes, outras praticamente inexistentes, mas que funcionam juntas, né? Para dar o bolo total. E a gente quer ir cada vez mais trabalhando em cima disso, né? Mas, cara, a verdade é que essa insegurança, ela vai existir em qualquer emprego, Até isso que eu acho. verdade. Porque, assim, antes... Tudo bem, aí antes você trabalhava no escritório de advocacia. Tá, se o escritório também parar de existir, aí você vai parar de ter uma fonte de renda, sabe? Aí o que você tem? Você tem uma formação. Uma formação talvez pode ser uma coisa que te dê uma certa segurança, né? Hoje em dia, né? Um curso técnico, alguma coisa. Conhecimento, de modo geral, né? Pode ser uma coisa que te dá um pouco mais de segurança. Porque, putz, meu empregador me demitiu. Tá, mas eu sei que eu sei editar vídeo aqui. Então, eu posso fazer isso para outra pessoa ou de outra forma. Então, assim, o que eu acho que a gente tem muito é não ter medo de trabalhar. A gente nunca teve medo de trabalhar. Então, quando a gente saiu, sabendo que podia dar tudo errado, a gente tem que voltar em 3 meses, a gente sabia que se a gente tivesse que voltar para o escritório de advocacia, a gente ia trabalhar e que tá tudo bem, ou que a gente ia trabalhar com alguma outra coisa. Então, que a gente não tem medo de trabalhar. Quem não tem medo de trabalhar, tá 50% encaminhado nessa vida. E também o conhecimento também, que a gente adquiriu. Então, assim, até durante a pandemia, me deu um desespero, assim, eu falei, cara, eu vou fazer um curso de formação de yoga. Curso de formação de yoga, porque eu falei, cara, Lê, se tudo der errado, eu vou dar aula de yoga que eu gosto, entendeu? Tem mais uma coisa pra eu fazer aqui. Então, assim, a gente tá sempre pensando no futuro, né? Mas eu acho que essa questão de você trabalhar com uma coisa não convencional, de insegurança, é uma coisa que a gente constrói na nossa cabeça. Porque muitas vezes o trabalho convencional também dá essa insegurança. Você tá correndo risco também, né? Porque vamos pensar num cenário hipotético. Imagina que uma pandemia... e você é demitido. Você acabou de abrir uma empresa na pandemia e você tinha uma loja ali que você ficou anos juntando dinheiro para pagar o aluguel. E mais uma vez comprovando a ideia de que não basta você querer viajar o mundo porque você tá infeliz hoje, ou porque você quer fugir daquela rotina, ou até do trabalho. Trabalho chato, talvez. Você tem que estar sempre disposto a trabalhar. Não, eu vou viajar porque eu tô disposto a fazer o que tiver que ser feito. E tem a parte chata do trabalho que vai ter qualquer trabalho. Vocês trabalhar sem hora. A gente já tava vindo dessa vida aí. Trabalho com a parte chata do trabalho. Não tem dia de semana, não tem final de semana, não tem horário. Porque a gente trabalha quando precisa. Pode trabalhar de onde quiser, mas tem que trabalhar, não tem isso. Tem jeito. Tem que fazer acontecer. Tem que ser prazeroso, né? Tem que estar gostando também de fazer aquilo. Vai ter a parte que vai estar assim, um pouco menos prazerosa, vai. Mas de forma geral, você tem que estar satisfeito com aquilo, porque senão você vai acabar levando como... Não vai mudar nada da rotina do escritório, assim, né? Vai ser a mesma coisa, só que fora do escritório. Sim. Então, assim, tem que ser prazeroso, tem que conseguir deixar leve. Acho que o nosso desafio agora é esse, né? Conseguir fazer uma coisa mais, de uma forma mais natural pra estar aproveitando, como você falou, aproveitando o momento, atrás da câmera. De coração, assim, eu poder dar no início vai ser um pouco assim, e depois as coisas elas vão entrando no flow, assim, sabe? E também ser um pouquinho assim. Eu entendo do lado de vocês, mas vai passar. Eu acho. Já passou por isso, né? Eu sinto assim que no início também a gente era muito, tipo, sangue nos olhos, né? E aí as coisas foram... No início? Olha. Ainda hoje? Tentando dar motivação. Uma luz no fim do túnel.
Não, mas eu entendi o feeling. Eu acho que passa também. Com o tempo, as coisas vão ficando mais naturais. Porque tudo que você tá começando a fazer, você é um aprendiz, né? Você fica muito Um mero iniciante. A insegurança também bate um pouco. Você não sabe ainda como lidar exatamente com as coisas. Então, tudo que você, né, tá mais acostumado, você vai se sentindo mais natural e as coisas vão fluindo. Eu acho que esse é o processo pra todo mundo e pros criadores de conteúdo também. Sim. Isso aí. Então você que tá começando aí também, tá inseguro e quer seguir essa carreira, que é quase uma carreira, né? É uma carreira. É. Eu vi que tem faculdade sobre isso hoje em dia já na gringa. Como assim? Meu pai me mandou esse dia. Né? O Filipinho me mandou. Não, uma faculdade nos Estados Unidos que tem uma formação criador de criador de Eu vi conteúdo. isso também. Deve ser um pouco de publicidade, né? Um pouco de Marketing, fotografia, um pouco de marketing, um pouco... Não sei o que tá no programa. Contabilidade. Mas confesso que fiquei com vontade de entrar, mas era bem caro. No curso de vocês ensinam também a construção de conteúdo, como vocês botaram a referência. E é mais barato que essa formação. Formas de rentabilizar o negócio todo e tal. Então, legal, cara. Pessoal, vocês ouviram até aqui, eu agradeço vocês. Se vocês quiserem começar, né, nessa empreitada, nessa decisão difícil e mais realmente que provavelmente as chances são muito maiores do que se você seguir o caminho meio convencional, de você se sentir realizado, né? Temos um grande história aqui, Get Outside, né? Get Outside mesmo, só isso. BR, não? BR no final. Get Outside BR, @Get Outside BR. E temos um outro casal, Go Explore. Começando a dar os Go primeiros Explore, passos. que tá começando, aí você tem esses dois, tem um pessoal que já tá mais maturado e os outros aqui que estão ali passando por todas aquelas inseguranças que talvez você vai passar no início. Agradeço demais a presença de todos vocês. Valeu, eu imagino que foi muito rico pra galera que assistiu. Tô saindo com muitos aprendizados, vocês também, né? Com Muito, certeza. foi um Tem prazer também. A enorme. gente também sempre. Tem uma palavra que resume aí essa conversa? Acordar feliz todas as segundas-feiras. Quer dizer que você tá no caminho certo. Quer dizer que tá no caminho certo, né? Isso aí. Então, legal. A gente tá no caminho certo. Muito obrigado, viu? Obrigado a Obrigada vocês, cara. Muito legal. Prazerzão. Adoramos. E vamos acompanhar até Alasca agora, né? Vamos. Partiu, eu tô com roupa de ir. Tô pronta tem um ano, fala aí. Tô pronta, planejando isso há 2 anos já. Tô com roupa de ir. Sucesso E demais, vai ser incrível. dessa forma, a gente termina o episódio de hoje, galera. Muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu! Valeu. Ih.